Hi, I'm Tommy Tellerico, and what an honor it is for Intellivision to be a part of this year's E3. I want to personally thank the ESA for having us be involved. And we have seen some incredible stuff. What a great time to be a gamer. I've been in the video game industry for over 32 years and have been a part of the creative teams that have made some of the greatest video games of all time, including things like Disney's Aladdin, Earthworm Jim, Tony Hawk Pro Skater, Metroid Prime, Guitar Hero. I'm even the guy who did the oof sound for Roblox. Don't hate me. In fact, I own the Guinness World Record for the person who's worked on the most video games in their lifetime. My mother's very proud. But I'm here today to talk about Intellivision and our brand new video game console, Amico. Now, Amico is the Italian word for friend, and that's basically what we've designed our entire system and games around. That friendship, that multiplayer, that couch co-op experience. See, when I was growing up, we didn't have the internet to play video games, so if you wanted to play with somebody else, you went over their house or they came over to your house. It was everybody in a room. In fact, I bet if you're a hardcore gamer, you're probably like me, and I bet your fondest memories of playing games were when you were playing with other people in the same room together. That's what we're all about. Now look, I'm gonna be honest, for a lot of you out there watching this, I'm not gonna impress you with our teraflops and gigawatts and screaming processor and incredible lifelike graphics. That's not what we're about. What we are is a really simple, fun party machine that you can bring out when maybe some of your non-gaming friends come over. Maybe you have a husband or a wife who isn't into gaming as much as you are. Maybe grandma comes over and you want to play a simple motion control game or a card game or a board game, dice, whatever it is. See, all of our games are built around fun and simplicity. That's the most important thing for us, and gathering people in a room together to do it. Here at Intellivision, we've assembled an incredible, passionate team of game makers who have over 600 years experience making some of your favorite games. Everything we do, we focus on bringing people together and having simple fun. In fact, we designed our hardware entirely around those two things. So for example, our controller is really unique. It has a color capacitive touchscreen on it. It really comes in handy when you're playing others that might not be as good as you in gaming. So it's a great way to give them little hints. For example, here in Shark, whoever's in last place, it will vibrate because we have haptic as well. And then it shows the color of the clam that's going to release the next big bonus pearl. So only that player will get that information. And also, having a screen on every single controller gives you a lot of really cool and unique abilities to do game designs. For example, everybody has their cards and they can hide it in a game like Spades. And here you'll see it on Farkle, another one of our 6-pack-in games that you get free on every console. You can shake it and you'll feel the vibration. We have haptic feedback. And watch, you pour it out, boom, and the dice pour right out onto the screen. Motion controls are also really important, especially for casual gamers. So a lot of our sports and recreation, for example, will use that kind of motion control. You'll see here with Cornhole, you're throwing the bag into the hole. By the way, this is another game that comes free on every console. Now our main disc is really unique as well. Most directional pads have 8 positions, up, down, left, rights, and the diagonals. It has 64 directions and touch sensitivity as well. So the harder I press down, it'll affect gameplay. Here's a feature I think a lot of gamers are gonna love. I can take my controller, I can go over your Olha no meu canal lá, tô plug it fazendo into live. your system, and because it recognizes that it's my controller, Os caras fizeram o Intellivision Pocket, velho. Literalmente o Intellivision Pocket. É o jogo do Intellivision, só que não. Ah não, Intellivision. Vai pro inquito dos infernos. Ah não, Intellivision. Vai pro inferno, velho. Literalmente, vai para o inferno. Ninguém liga da coisa da tecnologia do Evil.
and all of the Certo, controllers. Vá We also have para o RFID throughout the inferno. entire Umas console, coisas which velhas, means you can get a gift card, for example, tap it on the system. Os caras estão em 2006 What's really cool about ainda. having Os the casais focus estão em group people playing 2006, ninguém together. ligou essa I'll give you an criança example. Astro Smash is a movimento. 4-player game. Esse é o console dos caras, velho. Os caras lançaram o Someone can pick up console. a controller and just pick the ship they want and go right into the game at any point. Now, for all you collectors out there, Cara, os caras usam cartão pra jogar, cara. Pelo amor de Deus, we velho. also have physical media as well. Não! Olha os jogos que tem lá, que bosta, velho. Esses negócios. Ah, não, velho. We don't allow any loot boxes, Eu vou te mandar o in-game coisa ali. purchases, in-app advertising, Ah, meu and downloadable content. But what we do have is an online É só ser where do meu you can go canal lá. there and check your scores against your state, your country, Ah, não, the porque world, escavatórios, or the month, the year, Abaixa. and all time. And those scores tie Não, pode into assistir our onde você quiser, é melhor. So if you have the high score at the end of the month of your country, Caraca, os caras fizeram. Os caras lançaram console, velho. hang on your wall. Console novo. Now, as we all know, the most important part of any É um console, é um console, é um console. themselves, they all have to be É um console bem bosta, né, por sinal, né? And that's where we really shine. Eu consegui emular no celular esse console aí. Are highly Todo mundo consegue curated. emular esse All of them negócio do contain celular. single and multiplayer or couch Posso co-op te ajudar mode. lendo o chat da sua live? Porque na minha live Beleza. ninguém tá em... Eu já tô assistindo. Eu posso te ajudar lendo o chat? Ou não precisa? Faz o que você quiser, né? Beleza. The games on our system are É jogo retrô, só que or com gráfico contain novo, basicamente. Jogo de exclusive Atari com gráfico like recente. Retro Reimagine, where we take some of the greatest classic video games of all time, Esses give them new gráficos, graphics, de new Wii, esses audio, gráficos. add Nesses multiplayer gráficos é meio and couch porco, co-op. velho. Esses Some of gráficos the aí. things we have, for example, Cara, 12 of the best é um games jogo Ah, os caras from Atari, like adicionaram Breakout, o. Asteroids, Jogo de Tempest, Atari. Missile Command. A biblioteca We da have games Atari. like Burger Time and Bump and Jump, and even some of the best Ninguém in liga pro television Atari games from the 360 past, só. like Cloudy Mountain and Night Stalker. We have edutainment Conheço com tudo titles essa for kids porcaria. 7 and under, things like Sesame Que Street evento and Care Bears. Now, our original IP category contains não tá muito brand bizarro. new games that we've created, a lot of times desse evento around our unique controller. Some of those games are platformers like Finnegan Fox, Bomb Squad, Space Strikers, Ninguém liga. Flying Tigers. Ninguém liga. Mano, como é que eu vou jogar And game de even plataforma got nessa the porcaria, original velho? Que esse Echo the controle Dolphin escroto. team to create our new title called Dá rodar Dolphin Quest. perfeitamente no celular isso daí, porque é o We even take more celular modern mesmo, games controle. and add exclusive Vai co-op ficar com mode. defeito. Games like Rigid Force Eles vão lançar um Redux controle. Enhanced Eles vão lançar um and controle. Dynamite. Now, our sports Eles and vão lançar um recreation controle. category not Eles vão only lançar um has controle big decente sports de like igual que Major fizeram no League Switch. Baseball Sei, and cara, soccer, acho que eu vou lançar but also recreational sports like acessório vai ser cornhole, skiing. Mano, isso aí consegue pool, ser pior que o Felipe Now, our CDI, casual velho. category contains many Mano, party como é que alguém games, consegue fazer um dice console games, pior que o Felipe board CDI, games, velho? card É, cara, games, o Feliz things CDI like é spades, doido, cara. emoji charades, and even falta award-winning board apresentação, games like só Blank 3D, Slate, velho. Cara, isso é pior que o Felipe Telestration, CDI, and Ink velho. and Como é que Gold. pode o Now, negócio I've ser pior already que o Felipe mentioned CDI, some really cara? big partnerships and licenses like Major League Baseball and Sesame Street, but we have even more, including things like Mattel Hot Wheels, Harlem Globetrotters, and so much more. Now, we've previously announced that we're doing a brand new Isso é pior que o exclusive Felipe Earth CDI, Engine velho. Isso é game for uma Intellivision. escrotice do tamanho do. And we got the original team to be working on it. We wanted to do something special. So we're going to give away 3 of these new prints. All of the team members signed it. All you have to do is email Mas o que eles estão Cal fazendo aí, velho? at Passando vergonha. Intellivision.com with the subject line Groovy. Os caras vão lançar jogos clássicos And pra then esse we'll announce console. 3 winners at the end of the month. Well, thank you for spending a little time with us here Eu sei que a today. Atari ano que vem vai estar na Hopefully, as you can E3. see, our approach is a little different than everything else that's out there. Caramba, And we velho. really don't view others as competition. What we're doing, we view as complementary to what the video game industry is doing. It's such an exciting time to be in the industry,
to be a fan of the industry, Mano, and we querem are fans com esse of the console video aí? game industry. And you know, if there's something that you've seen here today that might be of interest, or maybe you're a developer who wants to make some games for us, maybe you want to place a pre-order, please go to Intellivision. Acho que o Zibo era melhor que isso aí, sendo bem We sincero. want to hear from you. Cara, acabou a conferência de televisão. Os caras estão voltando pro mercado de console, eu acho. Intellivision guys, what I appreciate the most is that he started the presentation with, this isn't like what you've seen before at E3, right? We're doing something different. We're going in a different direction. What did you think of that? Yeah, so you know, I've been saying this a lot. I've always been a fan of the. Isso aí é pra Intellivision doido lá. Experience out no matter what game I play, and I would say that this definitely like checked those boxes for me. You know, I owned an old Intellivision, a ColecoVision. You know, like I had those as a kid. My uncle would bring them in, and we'd play games together. It was always a fun time. It was a Smurfs game that I could never finish. It was like the bane of my existence. This is your second chance. Yeah, you're gonna get get another opportunity of doing it. But I do like the idea behind it, and I also like too, like, there's an opportunity here even for independent developers to like get involved Cara, o and make gráfico something desse super videogame unique, parece a um platform cocô, that is um cocô, unconventional in comparison to what you see out there, you know, in the modern gaming era. Yeah, Jackie, how's it resonate with you? So all I heard was Earthworm Jim, and I was. Mano, como é que eu vou jogar? Não, pra mim jogar esse eu tenho que emular, né? Eu tenho que emular no computador. Espero que saia emulador disso aí, né? Porque pelo amor de Deus, né? Absolutely adored it. So I personally think that it's opening up a lot of accessibility. Like, if you purchase this is something that if your friends don't game, you could be like, hey, this is really Peraí, simple. isso aí é o vai sair no console dele? Kind of like a 2001 iPod, but you know what I mean? Yeah, like, with the pretty dial. simple. Caraca, o frame rate do negócio vai rodar And I igual just think it'd be very easy for someone to pick up, and the games are also very accessible as well. So I think that this is something I could play with my parents. All I can think of is. Mano, a Square vai manchar o nome dela fazendo jogo pra essa porcaria aí, Wario, velho. you know, that was a slower character, and it was a struggle. Yeah, It was a struggle. yeah, I understand. Maybe I know. he could do better with the Amico. So for me, what stood out was definitely Earthworm Jim, and then definitely accessibility. Yeah, that's their whole thing with it, right? And again, I like the idea that they're presenting something different at the end there. Tommy talking about the fact that we don't look at it as a Eu voltaria de pegar uns 30 balde de milho e tacar em cima de mim. Nintendo all the time marching to their own beat, right? When everything started going HD, really, you know, multiplayer focused, Nintendo didn't do that. There's a lot of interesting ideas with it, right? I think obviously talking about it being the party machine is an excellent idea, but then also the fact that, it resonated with me, the controller. That's connected to your game, so that if you do have a friend who had this, and you walked over and put your controller into yours, That was really cool. all the games you own, you'd be able to play on The this. dice was really sweet when he was like. Yeah, we got happy. Well, I mean, they were definitely on purpose giving us very many callbacks to the Wii. Yeah, When I saw the was little the grape vibe. bowling, I was like, Você oh, acha que alguém vai comprar esse Price videogame? is set for a lot of their games very cheap. I think it was like $10 for downloadable. I think it was like 15 for physical or 20 for physical, which you know that they're going to be coming in pretty cheap. But a lot of these things always boil down to that input, right? Like, and in this case, the controller is the appeal for this. I quite like it. We live in an age now, especially with the year that we had, where, let's be real, like having couch co-op, that's unrivaled. Like, we need more couch co-op games. Look, I I'm love singing your online. praises. Se o Slack tivesse aqui, ele tava rindo demais dessa televisão aí, ia ser engraçado. Television. Thank you so much for bringing that to light, and I hope it becomes more of a staple with a lot of the big name game companies moving forward as well. Yeah. I love the idea too of that if you were the top in your country or whatever at the end of the day. Final Fantasy That's cool. It's like 16. very Twin Galaxies type vibe. I like that a lot. Yeah. But yeah, cornhole. They make a cornhole game, so that's all we. That's all you need. Cornhole, baby. Ladies and gentlemen, the year was 1995, and the Electronic Entertainment Expo debuted for the first time in front and center in the world of gaming. Lots of things have changed since then. 16-bit graphics have given way to HD renders in virtual reality headsets, but we wouldn't be where we are today without the developments and announcements of those early years. Here's a look back at the first adventure. Pera aí, deixa eu ver um negócio aqui. Acabou, é? O negócio aqui vai It dar uma is pausa. absolutely no wonder that E3 continued to live on after its very Oh, first cool, show. man. The show was massive. There was a surprise console launch. You could get a Killer Instinct
character tattoo while you Vai play começar o Game negócio Boy, do show you do try out Forza not aqui, one, Forza but 5. 3 VR headsets. And this is all in 1995. So let's take a look through a sometimes 4x3 lens at what the first Nem sei ever que nós tá E3 vendo. was like. May 11th through 13th, Here. 1995, over 55,000 industry, retailer, and press attended the debut Electronics Entertainment Expo at the Los Angeles Convention Center. There was no shortage of games you could just walk up and play, especially at the Atari Jaguar booth. This would be the only year the Jaguar system would have a booth, but it came in big and even showed off a VR peripheral that was still in development. Where you could meet Rayman and try out his new game. This was one of the first times you could get your hands on the game that would eventually become a 45-game series. There's tons to check out. Esse é um evento puro mesmo, esse evento que eu tô Violent vendo, né? dinosaur fighting game, White Men Can't Jump, a basketball game based on the movie, and my personal favorite, VLM or Virtual Light Machine. Just walking around the floors, you'll come across Mortal Kombat 3 characters putting on a stage fight that spills into the audience. You could grab a photo não with sei que o Beavis canal da and E3. Butthead or a Klingon, ride Não é Judge canal da Dredd's E3. motorcycle, or even check out the Batmobile from Batman Forever. And of course, there was no shortage of games that you would stumble upon that are worth playing, like the legendary RPG Chrono Trigger, Earthworm Jim 2, Resident Evil, Ridge Racer, and unique games like Street Fighter the movie The Game, and a port of the Aerosmith game, Revolution. There were also plenty of sports games, an industry that would explode in não, eu tô popularity. assistindo Games no like canal da NBA E3. Jam Tournament Edition, NFL Quarterback Club 96, and FIFA Soccer 96, which is only the third FIFA game in the now famous series. The press conferences lived up to Eles their estão traduzindo name, na with Twitch, não studio tá na execs Twitch que in eu tô suits at traduzindo. podiums presenting slideshows. The slides consisted mostly of goals, stats, and Manda o advertising link pra mim strategies, desse but there canal were aí. hints of the future in their presentations. Side-scrolling games for all Sei lá que eu tô achando esse canal. products will ultimately give way to newer, more Beleza. Link. Games launching with the console, like Panzer Dragoon, a game that would launch a series and would even get a remake 25 years later in 2020. Sega showed off one of their commercials, one of the kinds that you would expect to only see in the 90s. It's the sphincter. Bizarro, nunca tinha esse And canal, não. Sega even had the first, and it's available now, with the surprise announcement that the Sega Saturn is now available in stores We started Sei lá. roll out the Sega Saturn yesterday. months before their original release date. Then they dropped the price and the new tagline, Sega Saturn is not only here now, it's out there. for Sony's presentation. Vamos ver It esse might canal surprise aí. you that while Keanu Reeves made a more than memorable appearance at E3 2019, he made his actual first appearance as a key visual in Sony's Caraca, é opening 3 sizzle desde in 98, 1995. And this 96. very 90s sizzle was pretty important because up until that point, Sony was still widely known as a tech company and hadn't released the PlayStation yet, at least not in the US. We were seeing the birth of a major gaming publisher and system through cheeky slides and clip art. But then came one of the most memorable moments in E3 history. After Sega had earlier announced the Sega Saturn's price of $399, the Sony Computer Entertainment president came up to the stage Prenda a Sony aí, and ó. simply said, $299. people reference this moment as the price heard round the world. 3DO Foi mais also had a press 3,98. conference showing their successful 1994, how the 3DO console Ah, compares Rockstar aí, to ó, da competition Rockstar. systems, and they even combated Esse é o da the age-old Take-Two. debate of PC versus console. You don't need a dedicated system. A PC can do everything. That's a little bit like telling a family that they only really need one car. They also showed quite a few next-gen visual demos of what their planned upcoming console, the M2, could potentially do. Nintendo spent almost their entire presentation directly discussing forgery systems and piracy that was plaguing the industry at the time. But what they lacked in any formal announcements, they made up for at their giant dome with big letters spelling out Nintendo. This is where you'll find a stage performance for Ei, isso daqui seria que a as SEGA well as tivesse a place nesse where evento, you can queria ver get mais an sobre aquele orchid Zap tattoo. lá. Also, there was an early peek at the Ultra 64, which would officially be named the Nintendo 64 a few months later. Nintendo also had Earthbound, which was the origin of NES, Donkey Kong Country 2, Diddy's Conquest, and Nintendo's VR headset, the Virtual Boy. Also on display close by was the X-Band, seemingly the first online gaming attachment for a console. So that's the first E3. A look at what was, what could have been, and what came to be. Game
the first E3 in 1995, we wound up showing off an early version of the very first Unreal game. A lot of people who know and use the Unreal Engine don't necessarily know that there's a game that actually Basicamente ele disse ali, agradecer as pessoas ali que reassistiram as lembranças da E3 que tinha Miyamoto's checking out Unreal. Shigeru Miyamoto, my hero, like my idol, who's made so many games that have just fascinated me throughout my entire life from my childhood. And I remember going over there and shaking and giving him a demo of the game and trying to show him why this game is unique, you know, with weapons that can charge up and players that can dodge and all. Quando começa da Take-Two? Track you down no matter where you were, and he was very stoic, you know, but I hope that I impressed him, and yeah, I was still shaking for like an hour after that. First E3, Wow. 1995. $2.99, what a moment. You know what I mean? Killed the Saturn in its tracks. Quando começa So a that's where I Take-Two, wanna start. cara. 1995, mid-90s, we're talking about video game consoles. Yeah. Golden Boy, we'll start with you. Were Yeah. you a Sega kid or a Nintendo kid? Oh yeah, I was a Sega kid. I was a Sega kid, dude. kids. Sega kid, baby. Sorry. So here's the thing. My mother bought a Super Nintendo for my brother. Sure. But she was like, well, I can't have them sharing it because we're just going to argue and Yep, fight you're the gonna whole fight, time. yeah. So then, you know, she ended up telling my father, hey, you got to go get him a Sega Genesis. She took the credit for it, by the way. Boss mom. Shout out to you, Ma. And yeah, and then, you know, I had the Sega Genesis. But the only game I had for like the longest time was Sonic Pinball or Okay, Spinball. Spinball, So yeah. And that was like one of my favorite Sonic games. Oh, very nice. Yeah. Yeah, I was a Sega Master System kid. I was walking through the store, saw the Ghostbusters game, said I want that, and my mom did no research, and I mean, she got me what I wanted. Yeah. But then I was a Sega kid, ride or die the rest of the way. Give me the Saturn. I bought a Saturn. I had a Saturn too. Clockwork Knight, by the way, one of the most underrated platformer games ever. Clockwork Knight, so good. Jackie, I feel like I don't need to ask. You want to know what's funny? So actually, the first console we ever got was a Super Nintendo, and it is one of the most vivid. Ela tá com uma capa do Chrono Trigger My ali, ó. dad came in with the box, and my brother and I were chasing after him. We're like, "What is this? What is this?" And it was this little TV, like this big, and he was trying to get it all plugged in. My brother and I were sitting in front of this like gray screen, you know. Yeah. And then, Esse negócio aí tá valendo uns 2.000 conto, hein? little did they know that they were going to start a full-blown video game obsession after that. But I messed with Sega, okay? Não, ela também é like cara. NBA Jam would be like, Acho que é mais caro que aqui. yeah! Oh my gosh, I loved it. And actually, my brother and I got a Dreamcast as well, but we were mainly a Nintendo family. Well, yeah, the only reason I said I think I know is because you have Yes. an SNES. É, vai começar a Take-Two Actually, agora I did mesmo. bring Chrono Trigger. I thought we were going to be talking about our favorite games from the 90s, and obviously, like, this one. Ela, Chrono Trigger é o game favorito da vida dela também, que legal. Repeatedly. Sure. And Robo's theme was my ringtone for probably Como eu 10 digo, years. 99% das pessoas preferem Chrono And I was Trigger do like, que "Can you Undertale. make a ringtone for these, or can you?" And I just haven't figured that out. But anyway, Sure. yeah, this story just always resonated with me so much. I was a weirdo. I played like Secret of Mana. Não, joguei dela, ela guarda até hoje. Illusion of Gaia. But those were like perfectly normal. heavy, dark stories for 7- and 8-year-olds to be taking in. So my brother and I are like, Illusion of Gaia também é bom. in ruins, and we found this corpse, and it was like, please tell my family that I shouldn't have gone out searching for treasure, and I abandoned them. And my brother and I are like crying, you know. But I do think that these games made me the person that I am today, and made my brother the person that he was. I'm sorry, I don't want to get emotional, but Jogava com o irmão I think dela. we can all say Esse that jogo aí, games have had a peraí. profound effect on our life. And these Oh, yeah. games from the 90s, don't sleep on them, people. Don't sleep on Oh, them. man, that's They so got good. really, really amazing content. So, Can I see the box? of course, I know. I'm like, I don't think I've ever. Yeah, do you want to put on white gloves before you I handle feel it? like though? I should. I mean, like, I've never actually held a Chrono Trigger box. I know. It's I saw one in Tokyo, in Akihabara. I walked around for a little bit and I saw one there and I asked the guy if I could grab it. He looked at me, said I was crazy, and then I left being, you know, in tears. So this is like a piece of history. This is super cool. Greg, you can hold it too. I mean, I know this stuff. I know. This is, you're setting me up for like when that guy shows the Woodstock ticket and tears it in half. O cara falou que nunca tinha visto um jogo do Chrono Trigger fechado na capa. Feel the energy like coming off of the game. And it was one of the greatest I RPGs. know. Nunca chegou a ver. Seriously. Till this day, is still one of the greatest RPGs. Like top 5, I think. Oh, easily in my Yeah. top 5. Did What's you- in your top 5, y'all?
I want to say real quick that, and this is a reformed Sega kid speaking, that like video games made me who I am today. Eu também nunca vi, My né? life, my Eu tô entire vendo career, my agora. entire passion. Distante, But like, nem I ao vivo em always look cores. so longingly at people who were Nintendo kids. Because you have, like, because I feel like you É, just, também é ruim, I cara, feel mas like you não, guys had a não different pessoalmente. education, and Né? that's not to say Sega didn't, but like I was a dumb kid. No one else liked video games as much as I did, so I was like just playing licensed stuff all the time, which got me like Castle of Illusion, Mickey Mouse Castle of Illusion, which was great. But it was also like the Jurassic Park game and all these other Independence Streets Day of on Rage, Sega Saturn. baby. Cast of Illusion, ele é um jogo bom, mas o Kingdom Hearts é o melhor jogo da Disney. Né? Tem contexto. Battletoads versus Double Dragon, Sega Genesis. That game was freaking impossible. But oh man, and Lion King, by the way. Big shout out to my buddy Sancho West, who just finished Lion King recently on stream. Sancho West is my buddy. Oh, okay, well he's actually my friend, but he's like a This is what happens when I can't. Vamos ver o que a gente vai fazer. Vamos falar assim, ai, videogame. I won, it's all me, I won. Ladies and gentlemen, of course, what are your favorite 90s games? Let us know with the hashtag E3 2021 so we can get you up on screen. But still to come here on the E3 stage, we've got our indie showcase, Capcom, and so much more. The party's just getting started, so don't go anywhere. Agora vai começar a Take Two. Vamos ver o que vai acontecer. Ô louco, GTA em alergia, mentira. Que bird. Bing. 2022, que jogo é esse, velho? Na música indústrias precisam de programadores, artistas, escritores, marketers, testers, gerentes de música e legal, leitores. Game Industry 篝火营地是中国领先的游戏媒体，创立于2018年。Ih, lá vão japonês. 全世界的中文游戏玩家提供专业、精准、迅速的资讯情报。篝火营地立足于中国，与多家国际一流 tá a legenda ali, eu não vi a legenda. 合作关系，源源不断地将最新鲜的游戏 o cara da PlayStation, lá no apresentações. 自成立以来，篝火营地在全网的内容浏览量 o pedaço tá junto com o Mario ali, que loucura, velho. 和玩家。我们的愿景是做游戏文化传播者。 可以在全球各大应用市场下载篝火营地 APP， 或者访问3W。 É sério que os caras vão fazer esse negócio pro streamer no celular? Nossa, que bosta. Ah, não, é só pra ver o score dos jogos, eu acho. Caraca, só isso mesmo? As a part of Play for All, GameSpot will be bringing you the latest gaming news and announcements, interviews with developers, the biggest press conferences, and lots more. Play for All is our yearly Não, pra ver se o cara quer comprar um jogo, ele pode ver a avaliação do jogo a nota dele pra lots of special guests who are going to help us raise interessante isso até. So join us in June for E3 and Play for All on GameSpot.com, YouTube.com/GameSpot, Twitch.tv/GameSpot, and as a part of E3's official broadcast. See you then. I remember this one time I was at E3 on a sitting there for lunch, and we were just sitting there eating, and then we got. Tá perdendo tempo, eu quero saber da Take Two, velho. A Take Two. Talking about Assassin's Creed, and I was saying how I stuck in the room. Quero ver a Take Two, velho. A Take Two. I took the knife and I stabbed the person in the back. I looked over to my left and I saw these people talking. They were talking and they stopped listening. Oh my God, what is he talking about? He just talking about killing somebody? I said it's a video game. They're like, oh, é okay. O nosso querido Victor somebody. They thought I was a hitman. I was like, oh, this is too funny. Thanks to our sponsors at DoorDash. Get more from your neighborhood restaurant and convenience to grocery and corner stores. Tá vendo aí 3 também? Só com jogo maneiro? Não, vai começar ainda o Take Two agora. Amanhã eu vou cobrir o evento da Nintendo. A Nintendo vai demorar 5 horas, aparentemente.
with the gaming community already being such a diverse place. Eu tô cobrindo agora o evento de hoje, porque hoje eu quero, me interessa os jogos indies e a Capcom, porque a Capcom pode lançar algum Mega Man novo, eu quero Mega Man. Não, mas lançou com um jogo novo aí, por causa que eu cheguei agora. A Intellivision aí, nada, por enquanto nada, teve só da Intellivision, eles lançou um console novo aí, doidão aí, Intellivision. É um telefone que vira um videogame, não tem de bosta nenhuma aquilo lá. Nossa, bosta, mas como isso funciona? Nem sei, eu não faço a mínima ideia. Eles não explicaram nada. Eu sei que você precisa de um cartão, tipo parece um cartão de crédito. Você bota assim, passa assim, aí você instala o jogo no videogame deles. É uma coisa meio atafante. Nem vale a pena, o videogame tem um gráfico de Nintendo Wii. É pior até que o Philips CDI, o videogame não tem jogo nenhum pra ele. Manda aí o link pro meu XZ também, tô sem nada que fazer mesmo. Vem no meu canal, deixa eu mandar pra ele aí, ó. Vê separado, porque senão vai ficar um eco do caramba. Aqui, ó. É mesmo, filho. Vou mandar aqui pra tu aí, mandei pra tu aí. Beginning with children in elementary school, we have the ability to light a spark of creativity, intellectual Vai começar agora a Take-Two. that can last a lifetime. Ô, mano, acho que eu vi lá o bagulho do... Quem é esse cara? É o presidente da Take-Two, da Rockstar, essa porcaria aí. O cara vai ficar... Eu achava que era mentira, mas aparentemente é verdade. O cara vai ficar 1 hora falando de política. É vez de anunciar alguma merda. É sério isso mesmo. Is also a critical component to helping end generational cycles of inequality. Mano, a Rockstar, ela virou uma empresa tão bosta nos últimos anos aí. E eu tô percebendo por quê, né? A Take-Two acabou com a Rockstar. Together, if our industry can execute this continuum, we will have invested Nossa, claro que eu falei 1 hora essa bosta aí, eu vou... for more than a decade. O que me interessa é os jogos indies, que vai ter um indie showcase daqui a pouco, e o da Capcom, que vai ser às 6 horas da tarde. Eu quero saber os dois. A Capcom eu tô esperando por causa que pode ter um Airfarm de novo e um Mega Man. Porque o Mega Man faz 30 anos esse ano. Eu quero ver o que eles vão fazer com o Mega Man. Aí me interessa esses dois aí. Jogo indie, porque jogo indie geralmente tem muito mais conteúdo hoje em dia, tem muito mais chamativo do que o jogo AAA, né? Acho que eu vou baixar Dark Souls, velho. Dark Souls? É. Baixa um pra começar, se você for começar. Não, isso mesmo. Eu falei que o meu primo queria... Se você baixar o 3, você não consegue jogar, velho. Ah, que não, doido. Meu primo, ele zerou todos, ele falou que o 1 é bom pra mim começar, velho. Não, é o mais fácil. Não, o mais fácil, mas da hora também, né, filho? Um é o melhor. O 3, ele também é bom. Eu ainda prefiro mais o 2 que o 3 ainda. Eu tô jogando Kingdom Hearts agora. Next we have Susanna Pollock. Cara, Kingdom Hearts pra mim, simplesmente não entendo porcaria nenhuma do Kingdom Hearts, velho. Eu comecei a jogar, eu comecei a entender, eu também não entendia nada. Quando eu comecei a jogar, eu comecei a entender. A única coisa que eu sei é que tem um Mickey, que tem um Pateta, tem um Donald pra jogar. Você tem que jogar o jogo e depois você pesquisar a história dele. Você não consegue entender. Tipo... Não, eu entendi a história. Não é complicado de entender, não. É porque essa bagunçada porque eles misturam o universo. Mas se você pegar pra um vídeo só pra entender a história, você consegue entender a história do Kingdom. A única coisa que eu sei é que, não sei lá, velho. A única coisa... sei lá também. Inclusive, eu achei a história dele melhor até que a do Chrono Trigger, que eu não entendi, velho. Tô nem zoando. Eu tô na live agora também? Tá na live. Nas duas lives. Bom dia pra duas pessoas que estão assistindo, mas... A única coisa legal que eu achei do Kingdom Hearts é que dá pra ir pros mundos do universo da Disney, velho. E é legal. O Kingdom Hearts é o melhor action RPG pra mim, melhor até que eu acho que melhor até que alguns Zeldas aí. And it was really just talking about the increasing role that diversity, equity, and inclusion it is playing in the video game industry today. Meu,
amado. Mano, vou vomitar, velho. É o que vai ficar falando de política, de videogame, velho. Eu nem sei fazer live, então eu só tô de participação mesmo. Quem me conhece, quem não me conhece, tô lascado. Depois eu te ensino a fazer live. A Rockstar Pelo meu tá... celular. Não, eu tenho PC, mas. Ah, eu tenho PC. Mas tem um PC, né, cara? Tem um PC. Nossa, imbecil. It hasn't really changed very much over time, but I think the biggest change Aê. we're seeing in the last Mano, esses 3 caras vão years ficar realmente falando sobre of it, política the de modern era, videogame, velho. and the rationale that there's no excuse behind not having better equity and diversity in the industry. Mano, So, sinceramente, what I olha, like about working with companies like se você ficar Capcom, fazendo isso, eu vou ter que elogiar o evento da Intellivision, velho. Que acho que foi melhor, pelo menos mostrar alguma coisa lá, né? Pô, a Nintendo não. A única coisa que eu vi o. Negócio do live do Sr. Wilson e vai lançar um Metal Slug de RPG de ação, velho. É, eu não gostei disso aí, não. Ninguém gostou. Você acha que. Mano, Metal Slug, há 12 anos não sai um jogo, cara. Aí os caras vêm e me lançam Metal Slug. Absolutely. So a lot of focusing on from a USC Games perspective. Pior que eu fiquei feliz quando eu vi o termo, quando eu vi que era de tática, assim, eu achei. É muita sacanagem, velho. Cara, minha mãe ama esse jogo. Eu acho que é o único jogo que a minha mãe gosta de jogar, velho. Comigo, Metal Slug. E os filhos da mãe. Ai, cara, que sacanagem. Pô, fiquei mó puto. Acho que o negócio mais bonito que tem no jogo é a versão anime dos personagens, velho. Vocês viram? A abertura, coisa que tem no jogo. A abertura, a coisa mais bonita do mundo. Acho que os caras pedindo pra turma que faz anime. Bom, uma coisa é boa. Se eles lançaram isso, eles vão lançar o Metal Slug de verdade nessa frente. Isso aí é certo, né, velho? Não, engraçado, na conferência da Ubisoft, ela mostrou aquele Mario Rabbids lá, também novo. Não, Mario Rabbids é uma bosta, velho. Não. E morreu aí. Não, o Mario Rabbids é o seguinte, ele é basicamente o que o Metal Slug Tactics é. Na moral. Mario Rabbit. Meu Deus do céu, esse poder da Ubisoft e a Nintendo poderiam fazer uma coisa tão, sei lá, maneira e um negócio faz. Sei lá, exemplo é a Kingdom Hearts aí. A Disney e a Square fizeram uma parceria, ela fizeram algo interessante. E agora pega a Square. Não, Kingdom Hearts é uma coisa, Mario Rabbit é outra. Jogo de tiro do Mario. Então que eu tô falando, cara. Tipo, duas empresas se juntaram e fizeram um negócio interessante. Agora a Ubisoft tá dizendo que são duas empresas de games, focadas em games, não consegue fazer um negócio velho, direito. Não, velho. E também não entendo como jogar o jogo. Você tem que fazer o quê? Dar tiro só isso? Não, é RPG tático. Então, é RPG tático, meu querido, mas sei lá, a única coisa que eu sei é que a Nintendo. É um lixo, eu prefiro RPG tipo Chrono Trigger, aquele do O único RPG que eu gosto é RPG de mesa. Então é RPG de mesa, velho. Mas não é RPG de mesa, filho. Não tem classe, o jogo do Mario é tudo igual. Eu tô falando, cara. O Chrono Trigger é um RPG de mesa só que pro mundo de videogame, né, meu velho? Agora, Action RPG, que nem Zero, Kingdom Hearts. Meu pai amado, velho. Acho que Kingdom Hearts é o God of War da Disney. Kingdom Hearts? É, Kingdom Hearts é o God of War da Disney, eu acho. Se bem que o jogo foi em Square, né? Baixar o Dark Souls Remaster, velho, caguei. Ou o Cartoon Cat, velho. Eu não tô vendo o bagulho não, velho. A única coisa que eu tô... Nossa, se aparecer o trailer de jogo aí, em vez de um velho falando, me avisa. Ah, não, eu achei que era zoeira, pelo visto é verdade isso aí. Mano, se não ficar falando sobre política, eu vou ficar comentando por cima, porque é uns bosta desse aí que não veio pra anunciar nada. Não, na moralzinha mesmo, se aparecer um bagulho aí de trailer de jogo, me avisa. Não quero ver ninguém falando não. Falando sobre o jogo, essas coisas. Eles falam só inglês, não entendo porcaria nenhuma de inglês.
Tá, tô entendendo, mas esse cara tá falando política de videogame, velho. Política de videogames no meio da E3. Já estamos no lixo, já estamos Acho que é a primeira E3 que eu participo, velho. Estamos no meio de uma merda, de uma pandemia. O evento não tem como ir lá. Aí os caras, em vez de animar, falam, vamos anunciar alguma coisa. Não, vamos anunciar pra animar. Não ficar falando aqui de política, de videogame, que é mais legal. É foda, bicho. Essa 2K também aí nunca mais anunciou nada do BioShock. Pra mim, BioShock é um dos melhores FPS. A EA Games sumiu, velho. A EA Games? Dane-se, a EA Games, não quero saber. A EA Games, eles só fazem FIFA agora, não chama nada. Que isso, velho? A EA Games só faz jogo de esporte, então eu caguei, velho. A EA Games, quando ela ia na E3, era o FIFA aqui, ó, novo FIFA. Era igual ao anterior, toda E3. Aí hoje, essa semana eles não foram. É mesmo, velho. Essa E3 é tão louca que quem vai encerrar o evento amanhã, que amanhã é o último dia, o último evento vai ser da Bandai Namco. Mano, fiquei muito triste que a Ubisoft não anunciou Rayman novo, velho. Eu tava lá, eu assisti achando que eles anunciaram Rayman, por isso que eu tava assistindo a evento deles. Tá sacanagem, o Rayman ajudou a Ubisoft crescer, a Ubisoft chegar primeiro com os pedaços de bosta. Por que não fez a troca de um Rayman, ao invés de fazer aquela bosta do Mario lá? É, mano, qual é a dificuldade, velho? Amanhã vai ter a Nintendo, vai fazer o que lá na evento? 5 horas de evento. Velho, mano, acho que eu tenho certeza que não vai lançar o novo jogo do Mario, porque o novo jogo do Mario é Mario Rabbids, velho. Não vai ter só aquele jogo do Mario lá, não. Ah, espero que tenha um novo Zelda, pelo menos, não vai DLC. Porque quando lançou o primeiro Mario Rabbids, no mesmo ano saiu o Mario Odyssey. Podia ser Mario Rayman, né? Que Mario Rayman é trabalhando não, velho. Mario Rayman. Mario Rayman é foda. Mario, velho. Rayman, não tem que fazer essas bostas aí, não. Bem que o Rayman poderia participar do Super Smash Bros, né, velho? Eu sei que a Nintendo vai anunciar alguma coisa pro Smash Bros amanhã. Isso aí é quase certeza. Ah, velho, deve ser um personagem mulher, porque os nintendistas, por causa que a turma que trabalha dentro do mundo de tarado. Pode ser um personagem que ninguém conhece, só os fãs mesmo da obra podem conhecer. Ou um personagem foda, mas acho que uma roupa de personagem foda, que nem um do Sans. Tem três personagens que são teorizados. Tem 3 personagens aí que podem entrar. O Crash, o Sora do Kingdom Hearts e eu acho que o Chrono de Chrono Trigger, por causa da Square. Porque eu fiquei sabendo que a Square anda fazendo umas parcerias com a Nintendo aí, não sei pra quê. Então pode ser o tô te vendo. Eu acho que vai ser algum player de Final Fantasy. Mario RPG 2. A Square ontem, ela começou com Final Fantasy XVI e acabou com Final Fantasy XX, a conferência dela. Que pariu, velho. Será que vai sair Mario RPG 2? Mano, os caras vão anunciar, não é sério isso aí. Será que vão anunciar Mario RPG 2? Quantas horas você vai ficar falando dessa merda? Deixa eu ver. Uma hora sem anunciar nada. Deixa eu ver quantas horas vai ter esses bosta. Mano, por isso que eu nem tô prestando atenção na live, velho. Só tô baixando meu Dark Souls aqui, velho. Deixa eu ver aqui. Puta que pariu, eles vão ficar 40 minutos falando essa bosta. Puta que merda do baú é maravilhoso. O baú ficou parecendo um velho, mano. Ai, caralho. Depois eles o que? A Medical Games? Ai, velho. Mano, os caras vão falar das 2 até as 2h15 até as 3h10, velho. Pelo amor de Deus. Pensa que lançar Mario RPG 2. Cara, vai cagar, velho. Vai sim, ô Yu-Gi-Oh! Vai sim, Mario RPG 2. O Mario RPG 2 é o Paper Mario, caramba, velho. Você tá arrumando, velho. Ele tá boiando ainda, esse cara aí, ele tá... Podia ter alguma coisa a ver, tipo, uma referência, tipo, algum personagem do Mario RPG.
Eles, na hora que eles postam no GTA 6, na hora que começa esse trailer, era só um Smash. Eu vou dormir aqui, na hora que vai acabar a minha corda ainda. Ou o evento do É que dá pra dizer isso aí um evento, né? É que dá pra dizer isso aí um evento, né? Não, mas já lançou o Paper Mario já, filho. O Paper Mario Origami. Origami Meu Kingdom. Deus, cara, gay, game profissional. Uma coisa interessante é o... Nossa, vai ser uma chatice esse evento aí, velho. Vai ser tão chato que eu vou ter que usar o layout da minha Falou assim, ó, na hora que eu dormir... Vamos fazer, dá pra fazer um desafio. Quem ficar mais tempo sem dormir assistindo isso aí, velho. É verdade. Bora fazer esse desafio. Quem ficar mais tempo sem dormir quando esse evento vai. Mano, eu vou dar um tiro nesses caras Rockstar, velho. Não é possível, cara, que eu vou falar uma hora só falando de política. Gay Gaming Profissional. É, exatamente, gay games profissionais. Por que isso? Alguém da minha live escreveu assim, o Matheus Katsumi escreveu. Ele tá falando sobre política, tipo, o cara não pode jogar, não pode entrar porque ele é homossexual. Ah, velho, os gays são todo burro mesmo, né, velho? Os caras pensam que as empresas se importam com eles, mas na verdade só querem arrancar dinheiro deles, velho. Mario, o Matheus Katsumi escreveu no meu chat. Mario Apps, Adventure. Por favor, Capcom, ouça o Mega Man. Sério, top. Por favor, Capcom, salva. Cara, acho que é mais fácil a Capcom fazer uma DLC do que lançar o novo Mega Man, velho. Eu também não duvido muito disso. Também batalhas pessoas de outras dimensões, tipo Crash e os Remix. Crash. É mais fácil a Terra girar ao contrário do que lançar um novo ring. Eu acho que o Crash não vai ter, cara. Você tá mexendo meio. Claro que não, novo Crash. Novo Crash não esquece, velho. Eu tô falando um cara do meu chat que ele escreveu isso. Que vai ter um. Que novo Crash esquece? Esse chat é meio burro mesmo. Chat burro, né? Eu sei disso. O cara do meu chat escreveu que. Novo Crash, velho. Novo Crash, velho. Parece ano passado, velho. Cara, eu tô falando um cara do meu chat que escreveu isso. Não, o novo Spyro não duvido nada, agora Crash. Não, ele falou que o Mario Rabbit com o Crash. Não, o Crash já fez crossover com o Spyro. Mano, por que você escreveu isso? What the fuck? É mais possível que o Mario Rabbit com o Wayne. Mais possível. Mano, esses caras aí É mais possível isso. O Matheus Kitsumi. A Rockstar vai falar sobre política mesmo. A Rockstar, ela vai tirar 1 hora pra falar de política. A Rockstar, ela vai tirar 1 hora pra falar política. Cara, eu acho que é o seguinte. Olha o chroma key do cara. Olha o chroma key do cara. Cara, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Quem pode salvar essa E3 de hoje é a Capcom. A Capcom, ela tá na mão dela. É pra ser o Mega Man aqui, ó. Que é o Mega Man aqui, ó. Salve a E3, é o Mega Man. Por favor, lance Mega Man. Capcom. Amanhã vai ser a coisa mais louca do mundo. Vai estar lá a Nintendo lá falando por 5 horas lá. Vai ser a coisa mais louca do mundo. Vai ser só a Nintendo só? Ou vai ter outra empresa? Vai ter mais 2 depois, a Bandai Namco e outra, que eu esqueci o nome. Bandai Namco, Nintendo. 5 horas. Por isso que até o Warner nem tá fazendo live desse evento. Tá sendo Que nojo.
Cozão. Tá baixando esse Dark Souls aí, é? Tô abaixando, né? Em vez de ver essa porcaria. Eu nem tô vendo, deixa só rodando ali, tô só pra fazer outra coisa aqui. Oh, que hora que é? Nós vamos estar meia hora ainda pra acabar isso aí. Vou colocar uma música bem baixinha por enquanto na live, porque não é putz, eu até tirei o som dessa conferência. Putz, Rockstar não vai lançar jogo, ele só vai falar sobre. Ah, eu tô só assistindo, não tô nem vendo, eu tô só vendo outras coisas aqui enquanto tá passando a live. Vou perder meu tempo traduzindo o que esse cara tá falando aí, não. Vai, Vinícius, vai ver. Kitsumi escreveu: quando eu falei de outras dimensões, pode ser personagem de outros jogos, não só o Crash. Cara, eu acho que é bem provável. É, tinha cara, é que nem eu falei, tinha cara achando que eles iam falar sobre um Chrono novo lá na Media Square. Kitsumi, eu acho que o jogo vai lançar. Eu acho que não vai ter outros personagens de outros universos. Eu acho que é mais possível ter personagens da própria Ubisoft ou da Nintendo. Que, tipo, outros personagens. Eu acho que o Crash não vai ter Crash. Até o cara que tá na live tá assim. Tenha mais nenhum personagem. Pois é. Gosto de ver que você me lembrou. O negócio tá tão entediante. O cara que tá ali na live tá dormindo ali, ó. Olha ali que você vai perceber, ó. É tipo. Ô Vitor! Oi! Tem um cara ali que tá ali no. Tá dormindo ali, velho. Sério? Onde? Tá quase dormindo ali, ó. O cara ali de mais velho aí, de cabelo branco ali, ó. Tá a cara dele, ele tá quase dormindo ali. Ah, você tem cabelo branco, então é velho. Ah, mas você põe mas na minha tela tá parecendo uma mulher? Agora tá parecendo uma mulher, mas. Tem um cara, na hora que apareceu um cara ali, você vê que ele tá quase dormindo ali, né? Deixa o velho dormir, velho. Pelo menos o velho tá feliz. Até o velho, eu acho essa live entediante, velho. Olha, até. Ah, não, velho. Eu nunca pensei que eu ia falar que o evento da Intellivision tá mais legal que isso aí. Nossa, não fala isso não, doido. Também. O maluco chutou os Bard. O que é? Você vai ver que faz o pior evento? Esse é o pior dia. Se for que a Capcom vai chegar e falar assim, ó, Resident Evil 9, me embora, velho. É o pior dia da E3 dessa. Parece um gordinho do nada, velho. O cara falando parece aquela voz do tradutora americana. Política de videogame, cara. Legal, e jogos? Vocês vão anunciar alguma coisa aí? Aí, tá baixando. Lança GTA 6 logo. Claro que é, mano. Eu quero que pelo menos um novo. Véi, os caras. O que vocês foram pra fazer isso aí? Por que vocês não fizeram, cara? Um evento próprio pra você? Poxa, pelo menos. Tá baixando Dark Souls. Aí, povo. Mas esse cara que Dark Souls, acho que esse cara é um jogo melhor. Eu acho que essa semana é possível lançar um GTA 5 nova atualização. Eu acho que esse cara é um jogo melhor. Eu acho muito melhor. Esse cara é mil vezes melhor que Dark Souls. Ah, droga, eu não consegui ver o velho.
Ele tá ali, ele tá bocejando, velho. Ele tá bocejando esse velho. Mano, o velho tá tão cansado, velho. E esse papo tá tão chato que o velho não vai conseguir durar por muito tempo. Vai parecer que eu tô dentro da nave dormindo daqui a pouco. Ô, velho. Oi, mãe, que foi? Mano, o velho vai dormir ali, velho. Ai, velho, maravilhoso, mano. Acho que a coisa mais legal que tem é esse velho quase dormindo. O cara dele, velho, o cara se... Mano, velho. Ele quer ir embora, velho. Não, ô Afonso, já que você é o nosso inteligente da turminha, velho, o que esse povo tá falando? Eu falei 30 vezes, eles estão falando sobre política no videogame, velho. Cara, o velho tá morrendo de sono, eu já fiz isso uma vez, velho. Acho que foi, sei lá, acho que foi na igreja, eu acho. Por causa que, sei lá. Não, mas isso aí é uma live e o mundo inteiro tá vendo. Mano, velho, nossa, mano, esse velho é maravilhoso. Afonso do céu, é maravilhoso, Afonso. O Feta, eles estão falando sobre preconceitos sobre videogames assim. Ai. Coisas assim. Meu Deus do céu, por que tinha que fazer essa live no mês do orgulho LGBT? Eu não tenho problema nenhum com os gays. Não, mas não é só isso, tô falando agora mulheres e mulheres. Será que mulheres não gostam? Não tenho problema com gay mulher e gay homem. Não tenho nada a ver com isso. Só que fica falando sobre videogame, esse videogame é aquilo, videogame é isso. E povo chato, velho. Mano, o velho eu tô olhando pro nada, velho. Que povo chato, meu. Esse velho aí só mulher falando, meu Deus do céu, esse preconceito tem que acabar, essas coisas. Esse povo quer que esse preconceito acabe, leva um gay pra ir pra lua, mano. Faz alguma coisa importante, não ficar reclamando. Concorda comigo? Leva o gay pra lua, descobre a cura no coronavírus, faz alguma coisa, velho. Em vez de ficar erguendo pra aqui, emocionando a teta. Mano, eu tô em Concorda live, comigo, cara. Afonso? Para de falar palavrão. Vai cair essa live, velho. Eu não tô falando palavrão. Desde quanto teta palavrão? O cara tá meio louco, velho. Meio descontrolado. Seu game é descontrolado, ó. Tô muito bravo, velho. Na moral. Ele tá morrendo, aí o moreninho ali embaixo tá assim, ó. Tem um velho que tá morrendo, o moreninho tá olhando pro nada. O moreninho tá mais perdido do que eu, velho. Tem um velho quase dormindo, não aguenta até de falar Dória. Ó o velho, mano. O velho tá morrendo de tédio, parece eu. Esse aí apareceu quando eu ia pra escola. Mano, quer apostar quanto que um desses aí, velho, eu vou falar, mano, desculpa, vou ter que ir pro banheiro rapidão, o maluco nunca mais vai voltar. Se você eu tinha feito isso, né? Não, qualquer pessoa. Afonso do céu, qualquer pessoa que tá assistindo essa live fazeria isso, Afonso. Afonso. Deixa eu ver o chat da live lá da E3 aí. Mano, não dá pra ver o chat, tá com restrição de idade. Os caras tão mandando. Eu tô conseguindo ver o chat, velho. Você tá no computador, é óbvio. Os malucos tão putos com a Fábio 3. Meu pai amado. Mano, a audiência caiu de 6 mil pra 3 mil espectadores. Né? Não, é óbvio, mano. Os caras querem ver jogo novo e quando. Tipo, imagina um maluco que acordou de dia. Não, imagine um maluco acordando de dia pra ver uma E3. Pra ver, que jogo maneiro pra mim comprar, porque eu sou um gamer honesto. Aí quando ele entra na live, vê um bando de viado falando sobre videogame. Um velho quase morrendo. Um moreninho não porcaria nenhuma. Vou chamar esse mano de Big Smoke. Na moral, velho, eu nunca vi uma E3 tão chata na minha vida, mano. Imagina uma pessoa que se preparou tanto pra ver a E3. Maluco que se vestiu de Link só pra ver a E3. Esse evento aí é de longe o pior evento de alguma empresa na história da E3, velho. Não, mano, mas os caras tinham que fazer bem no meio do orgulho LGBT. Não, eu não tenho problema com a turma do LGBT, só que ficar enchendo o saco com essas coisas é foda, bicho. Cara, eu vou falar pra você, de todas as E3s que eu vi, não, essa E3, ela tava fraca, tava normal, não tava fraca nem boa. Agora, aí vem um negócio desse aí, velho.
Não tem explicação, meu querido amigo Afonso. Não tem. A única explicação mesmo é que a E3 quer ganhar dinheiro, pô. E3 tá pensando lá no cantinho. Cara, não, pensa comigo. A E3 tá pensando. É a Rockstar. A Rockstar, ela foi pra E3 fazer isso aí. Não é culpa da Não, E3. esses bandos de viado é a Rockstar, velho? É a Rockstar, cara. Tem que ter Rockstar, velho. Por isso que tá demorando. GTA 6. Tô falando. Esses caras é todo da Rockstar, velho. Esses caras aí, velho. Meu pai amado. Os caras, eu falei, eu anunciar alguma merda. Mano, o povo quer ver jogo, não quer ver os malucos discutindo sobre a influência dos viados. É a empresa mais polêmica que existe no mundo dos videogames. O cara faz esse negócio no meio da LGBT. Como é que negócio LGBT, velho? Não, na moral, velho. Eles podiam colocar um anunciante falando dos jogos, viado. Falando que. Cara, por favor, tipo. Olha, anuncia logo o GTA V pra PlayStation 5. Já é melhor do que isso aí, velho. Manda da conversa pra isso, velho. Imagina. Já anunciaram. Todo esse bababai, vai morrendo, Moreirinho, entendendo porra nenhuma pra isso. Mostra gameplay do GTA V PS5, por favor, pra fazer alguma coisa aí. Pode tirar um teaser. Afonso, não fala isso não, Afonso. Mostra. Cara, Afonso do céu, imagina a turma frustrada, velho, sabendo disso. Não, vou falar real. Manda 5 segundos do GTA 6, acabou. Pronto. Cara, mostra. Sei lá, mostra o Red Dead Redemption 2 ou dando PS5. Que bosta, velho. Eu não fui 2, velho. Mano, olha a cara daquele velho, mano. O velho tá com uma cara de bunda. Nessa ali não, também tô, velho. Não são tudo na Rocket não, Afonso. Tem cada pessoa numa categoria, velho. Não, mas essas pessoas, elas trabalham no Rockstar. E Rockstar é uma dessas empresas. Aí. Ah, pior que a Rockstar. Nossa, velho. Mano, quer postar quanto que a Rockstar vai... Primeira coisa... Ah, sei lá, velho. Galera, Vai lançar um GTA novo, vai lançar o mesmo GTA. Não vai lançar GTA novo. Esquece, é mais fácil a Rockstar fazer sei lá, fazer um foguete pra Marte do que lançar o GTA novo. Lançar uma nova arma pro GTA. Não é fácil a Rockstar, a Rockstar lançar um Mario do que o GTA novo. Então, é mais fácil isso, velho, do que lançar o GTA novo. É mais fácil os caras trazer o CJ na vida real do que lançar o GTA novo. Ah, agora tem essa velha falando. Ai, meu saco. Sabe qual que é? Nós estamos numa live de anunciamento de jogos. Isso que o Jesus falou pra gente amar cada pessoa no jeitinho dela, velho. Porque entra no meu canal, tá na descrição, estava, mandei aí pra vocês. Mano, meu pai amado, não, vou parar de assistir. Afonso, se esses viados parar de falar deles mesmo, velho, me avisa. Eu prefiro assistir mais o canal Canária do que esse povo aí. Canal Canária. Ah, sei lá o nome. Mano, o evento mais esperado do mundo inteiro tem... Oh, meu pai. Olá, galera, agora eu voltei. Eu tinha mutado, esse tempo que eu tava mutado, agora que eu percebi. Afonso, quando você é... Não tava não. Quando os caras parar de falar aí dos negócios aí, Afonso, você me chama, velho. Que eu tenho mais coisa mais importante pra fazer, velho. Eu também. Não é melhor a gente, sei lá, esperar passar um minuto ou de não ficar a live inteira conversando? Tô esperando esses bosta fazer alguma coisa. Ou me avisa quando terminar essa água. Fecha a porta, gente. É muita sacanagem. Rockstar tá aí. Rockstar tá aí fazendo loucura aí. Cara, olha. Capcom, por favor, cara. Lança o Mega Man, por favor, cara. Te peço isso, velho. Lança o Mega Man. Por favor, Capcom. Por
Eu não sei o Mega Man pra salvar esse evento de hoje, cara. Que a Rockstar estragou tudo, ela fodeu tudo, velho. Por favor, salva. A Rockstar ferrou tudo, velho. Tá tão inteligente que a menina até tirou o óculos. Não peço nada, Capcom. Só hoje, não precisa lançar mais nunca mais, mas lança hoje. Lança alguma coisa de Mega Man hoje, velho. Por favor, só hoje, velho. Tá tão inteligente que a menina tirou até o óculos. Cara, a mulher tirou o óculos pra dormir, velho. A mulher, ela tirou o óculos ali e vai dormir ali, ó. Que legal. Olha a cara dela lá. Olha, isso aí vai virar um... Vai virar um dormitório agora mesmo, isso aí, velho. É os olhos. É os olhos. Esse pessoal da Rockstar fez, cara, que teve essa ideia, velho? Que teve essa ideia? Que idiota que teve essa ideia de Mostra, sei lá, mostra um teaser aí de qualquer outro jogo. Arma do GTA. Cara, mostra um porte de Merrante pra PS5. Tá bom, velho. Eu não fiquei com essas bolas que eu tô falando aí, né? Por favor, velho. Esse cara aí é... Nossa, que cheiro ruim, velho. Mano, velho, tá tem um sorrisinho ali, ó. Quer dormir. Tá de derreter, mano. Vai lançar um novo desenho do Cuphead, velho. Eu tinha visto já. Vai ser uma série do Netflix. Eu não gostei do teaser não, não tinha nem aqueles efeitozinhos que tinha no jogo de antigo e antigo. Só tinha os desenhos. Aí deve ser passar antes do jogo, ou pode ser o universo nativo do jogo. É, vai saber. 43 já fiz isso. Ver uma live e jogar ao mesmo tempo. Tão chato que é. Qual é a tamanha cagada? Olha essa porra. O velho tá louco pra dormir. O velho quer dormir, velho. Deixa ele, velho. Não, acho que o velho tá entediado. O velho não tá entendendo nada. Ele acha um papo tão chato, mas tão chato, que nem vale a pena nem levantar o dedo pra questionar. Cara de sono dela, mano. Eu entendo esse velho. Toda pessoa que tá assistindo esse. Mano, acho que o personagem favorito desse anime, Shippuden, velho, é o velho com sono. Se Naruto se resumisse comprar pão, 300 episódios seria só pra atravessar a rua. Ó, pra que começar a jogar Mano, esses caras não vão parar de falar, velho. Não vão, eu acho que vou ficar a live inteira assim. Não, tá acabando, por 10 minutos. Tá bom, já tá acabando. Dá uma tristeza no coração, velho, olhando pra isso. Cara, a culpa não é da E3, a culpa é da Rockstar que foi lá fazer isso aí. É triste, mas... Pera aí, eu já volto, velho. Aí já tô... Dá um... Pode ser. Tá. O EP de hoje. Velho dormindo na live da E3. Vou animar o negócio aqui, eu vou colocar uma música aqui. Eu também coloco música, velho. Vou colocar uma música aqui, vou animar. Não tem GP, eu não deixo... Vou colocar uma música. Quase quebrou o pescoço, mano. Tipo, quase quebrou minha cabeça, quase morri. Rapaz do céu, quase morri.
Ei, Laia. Tá bom, bom, eu saí. Aconteceu alguma coisa nova quando eu saí? Nada, Aconteceu. O quê? o velho dormiu. O velho dormiu. Mano, vocês perceberam que os caras passam pra todo mundo, mesmo os velhos sonolentos, vocês viram? É. Até pro cara que não, nem sabe onde ele tá, eles estão passando. Meu Deus. O velho dormiu ao vivo. Tá, sai aí, mas também dá um pé pra você. Saudades Metal Slug, quando Metal Slug era Metal Slug. Guitar Hero. Caraca, velho, a Activision, pior que se a Rockstar, ela não ia participar. A Rockstar, ela foi convidada por causa que a Activision desistiu da E3. Agora eu fiquei puto com a Activision, eu falei que a Rockstar, né? O que eles desistiram? Cara, seria tão legal, tá vendo uma gameplay de Call of Duty disso aí, hein? Por que a Activision desistiu de participar da E3? Que Activision, por favor, na próxima E3 não saia. Fique. Mano, alguém tem que banir a Rockstar da existência depois dessa E3 aí. Tem que ser banido. Mas é uma petição, não quero a Rockstar na E3 não, a Rockstar não pode na E3, mano. É foda, bicho. Ô, ignorem esse bichinho aí da câmera, que eu convidei ele só pra testar meu OBS. Quem que é esse cara aí, velho? É eu. Não, é minha câmera. Não olá pra câmera. Olá, câmera. Olá, câmera. Olá, câmera. O APK tá mudando o nome do cara dele 500 vezes. O cara vem todo dia no meu negócio falando, Vitor, cara, pensa nome maneiro pra mim, velho. Tipo, alguma coisa assim. Pensa, que tal o Gil Felipe? Fala assim, velho, faça o que você quiser, o canal é seu, mano. Fez um banner mó legal pra ele. Quem? Você fez? É. Ah, sacanagem, que você fez o banner. Não, mas aquele banner lá que ele tá usando não é o que eu fiz, eu tinha feito outro. Não, cara, eu acho que o Gil Felipe tá fazendo a gente de escravo, velho. Falando. Tipo, ele pede uma coisa pra mim, depois ele pede uma coisa pra você. Ele nunca faz nada. O único negócio que ele faz é fazer vídeo. Aquele banner lá que ele colocou foi ele que fez. Não, ele te mostrou o personagem dele piscando? Não. Não mostrou? No vídeo dele vai aparecer o personagem dele piscando. Esse personagem dele piscando não foi eu que fiz pra ele, velho. No celular. Duas pessoas estão tentando dormir ao vivo. Vou fazer assim. Eu lembro da professora de inglês que ela tinha uma voz tão doida que quando ela falava todo mundo dormia. A gente apelidou ela de Chicken Puff. Aí é foda, bicho. Toda vez que ele entrava, eu falava ela vem Chicken Puff. Velho, só eu ou eu hackei o meu harpa e ficar extraindo pra sempre em vez de. Sei lá. O que? O Torrent? Não, o harpa. Ah, o Hard tem uns bugs meio doidão, velho. Não sei que essa porcaria aí, ela. Pode dar um tiro nesse cara que fez isso. Yeah! Só vai direto, vai direto. Vamos ver se vai funcionar. Cadê? Eu quero saber de jogo, eu quero saber de jogo. Cara, eu acho que esse vai ser os 5 minutos mais longos da minha vida. Velho, sei lá, mano. Na hora que apareceu a tua empresa, eu tô tão feliz. Se aparecer o Mineirinho, eu capaz de ficar feliz, velho. Ué, mas qualquer pessoa do mundo ia ficar feliz se aparecer esses mineirinhos. Mineirinho 2, a aventura continua. Mineirinho 2. A voz. Pior que já teve o Mineirinho 2, a série Mineirinho. Imagina, Mineirinho 2, Mineirinho 3, a aventura continua. Ah, Deus me livre, velho. Pesadelo. Já existe Mineirinho 2, já.
Eu falei 3, cara. A série Mineirinho já acabou faz tempo já. Lançou o último Vai, jogo do velho. Mineirinho. O cara é que mataram o cara que fazia o jogo, por isso que acabou. Nossa, cara. Fala isso não. É, e a cabeça dele tá com um prêmio aqui em casa. Acho que os caras mataram o cara que fez o Mineirinho e colocaram a cabeça dele como prêmio. Fui eu que matei ele. Quê? Ai, cara. O cara achava o jogo dele bom, eu matei ele. Creepypasta ao vivo. É creepypasta. O nome do cara era Dennis. Acabou! Uhul, Acabou! Acabou! Ei! Acabou! Agora Acabou! vai ter outra pessoa no evento. Aí, velho, mano, a única coisa que eu vou sentir saudade dessa parte aqui foi o verso, Norinho. Ainda bem que a Rockstar acabou, agora vamos ir. Que game mais impactou na sua vida? Pra mim, acho que foi o. Acho que foi o Chrono Trigger mesmo. Tá, agora eu vou assistir Mano, verdade. antes de começar a série da Rockstar, tinha um negócio mó legal. Tipo, os caras fazendo uma resenha ali e a mulher ali com o Chrono Trigger fechado na capa do Chrono Trigger, velho, do Super Nintendo ali, falando como ela jogava com o irmão dela, velho. Maneiro. Aí depois começa essa porcaria da Rockstar aí. Oh my goodness! Oh my! Só deu ver essas pessoas falando, já tá, é melhor do que a da Rockstar lá. Ô Vitor. Oi. O cara da minha live, o Master Kitsumi, ele escreveu: pergunta aí pro Vitor se ele que usa o apelido de Virus FD. Não, nossa, seu áudio tá uma bosta. Fala de novo. O Vitor, o Meskitsumi escreveu: pergunta aí pro Vitor se ele que usa o apelido de Vírus FD. Mano, Afonso, você consegue traduzir isso pra mim, velho? O maluco tá falando em grego. Afonso! Eu tô tentando entender, cara. Poxa! Pra resolver pra vocês depois, né, cara? É assim, ó. O mestre Kitsumi escreveu: pergunta aí pro Vitor se Os caras ele só que falaram que usa foi o jogo mais impactante da vida deles lá. apelido de Vírus FD. Não, na moral, o Alfonso, velho, bem na hora que eu tava entendendo, o Afonso falou. Fala na parte qual. A única coisa que eu entendi é que é apelido. Que apelido que ele me deu? Ou, sei lá. Apelido, velho? Como assim? Assim. O mestre Kitsumi escreveu: pergunta aí pro Vitor se ele que usa o apelido de. Eu falei que os caras estavam dizendo ali qual era o jogo da vida deles. Velho, bem na hora, Afonso! Tá, deixa eu mandar mensagem pra você, ó. Mandar o que o Vitor escreveu. Não, peraí. Eu também não tô entendendo nada que o Igor não cala a boca. Vai, fala aí, eu mutei o Afonso. Fala. Eu disse que os caras estão falando, tipo, qual era o jogo da vida deles. Não, quer dizer, Yu-Gi-Oh! Peraí, ó. Deixa eu mandar o que o Os caras estavam falando qual eram os jogos da vida deles, só. O Kitsumi escreveu. Isqueira escreveu. Tá, deixa eu ver o que ele escreveu. Pergunta pro Vitor se ele filho de vírus VD. Que caramba, vírus VD? Não sei o que é. Também. Não dá pra escutar nada, os caras estão falando engano, cala a boca. Ah, tá bom, pode ser. MK escreveu: pede pra ver na Lívia. Aí sim, você joga um jogo bom. Chrono Trigger e o jogo Figaia, muito bom. É verdade. Eles estão falando ali qual é o... Ela falou que os jogos mais impactantes da vida dela foi Chrono Trigger e Illusion of Gaia. Não sei,
você acha, o Baú, o que você acha de eu jogar Chrono Trigger Live? Lá no XG. Ah, Caraca, o jogo da vida dele é Final Fantasy VII, foi o primeiro RPG que ele jogou. O MK, o Master ele falou que FD significa fada demais. Fada demais. Que? 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 Eu não entendi isso. O cara tá falando que ele matava a aula pra. Que ele saiu quando da escola pra jogar jogo de plataforma na casa dele. Não entendi muito bem, mas mais ou menos assim. O que aprendemos com essa frase, crianças? Faltem às aulas, não estudem, joguem videogame que você vai ser que nem esse cara. Ah tá, Kitsumi, ele escreveu. O cara só escuta esse cara falando já é melhor que da Rockstar. O Victor, o Kitsumi escreveu que o que ele tinha escrevido, FD, significava vírus foda demais. Deus te abençoe, filho. Obrigado pelo apelido. Deus te abençoe. Pô, escreve lá no meu canal rapidão se você gosta também de mim, Mouse Games, vai lá. Sei lá, compartilha o link aí na descrição aí, ô Yu-Gi-Oh! Faz um favorzinho pra mim, por favor. Tá bom, pode ser. Oxi. Tá bom, vou colocar isso aqui na descrição. É porque somos os participantes do Undercast. O Undercast é o meu podcast, mas os participantes, eles nem querem. Ele começou da Mística. O que vai ter na Mística? Vai ter jogo interessante na Mística? A E3 foi tão ruim dos outros dias que ninguém do Undercast queria participar. Então eu fiquei na cal aqui com o meu, entendeu? Porque ninguém no meu podcast queria. Cara, você tá fazendo live na Twitch ou tá fazendo live aonde, velho? No YouTube você não tá? Eu tô no YouTube. Né? Você mudou de canal? Não, eu tenho um canal de podcast no YouTube. No YouTube. A Mythical Games vai ser a próxima? Beleza, porque é Mythical Games, então. Mas os participantes do Undercast, eles não foram participar porque eles não queriam participar do podcast da E3. Porque eles estavam ocupados. Aí funciona. Aí, ó. Obrigado por você ser meu objeto de teste, ô Afonso. De nada. Afonso, cadê os jogos, Afonso? Eu vim aqui pra ver isso, eu paguei pra ver isso. Vai começar daqui a pouco da Mythical Games. Ah, daqui a pouco, não tenho daqui a pouco. Imagina se até explodisse agora. Daqui a pouco. Ai. Eu também tô meio entediado, sabe? Ah, Magical Games eles fazem o. Eles são a empresa do Fall Guys, ó. Participantes. Ah, meu pai! Participantes. Que jogo é esse? É Fall Guys? Não, a empresa que fez o Fall Guys, mas esse jogo ele não é o Fall Guys. Eles são um jogo inspirado em Fall Guys. Vai começar agora da Magical Games, acabou ele. Graças a Deus. Não tem mais viado pra falar dele mesmo. Ô, Mythical. Eu digo graças a Deus. Como vai funcionar esse jogo? Vamos ir. Aí a pessoa entra aqui.
Então, agora vai começar os caras falando sobre o jogo e vai mostrar a gameplay daqui a pouco. Tá. Alô? Tô aqui. Não, os caras estão falando sobre jogo. É sobre jogo. Isso aí Tá já é bom, uma coisa. ó, o trailer. Ah, não é trailer, não. É um maluco falando sobre alguma coisa. De novo! Sobre jogo. Ele tá falando sobre o jogo. Isso aí já é uma coisa. Ah, os caras que desenvolveram esse jogo. Esse jogo é o quê? Vai ser que nem o quê? Fall Guys? Acho que vai ser como Fall Guys. Ah, Fall Guys. Oxi. Eles falam um pouco e depois mostra o gameplay, né? Diferente da Rockstar que fica falando por uma hora aí. É da hora esse jogo aí. É, Blanco. Ah, vai mostrar gameplay agora, eu acho. Ai, vou mijar, mano. Vou mijar. Eu espero que daqui a pouco. Espero que daqui a pouco os caras mostrem o jogo em vez de ficar falando. Já tá mostrando, cara. Tá mostrando. Google. Eu ia colocar o canal do Vitor, mas eu não sei, mas era o Baú, você manda o canal do Vitor aí pra colocar na descrição da live. Sabe os participantes do Undercast? Eles nem queriam participar dessa live porque não tava no dia, porque o Undercast é toda terça. Então aí os participantes não queriam participar hoje, entendeu? Entendeu, Baú? É por isso que não, o MK não dá pra mandar porque o Vitor ele saiu 2 minutos depois do peço pra colocar na descrição. O Baú, você me manda o canal do Vitor. Eu te mando. E aí, mostrou uma coisa de novo? Tô mostrando a gameplay do jogo. Imagina se os caras lançando novo Dark Souls. Ô Vitor, me manda o seu canal. É basicamente um Fall Guys, só que mais de corrida do que de... Ah, Deus me livre. Nojo. Ah, vai ser um Fall Guys, velho. Não tem nada de novo. Os caras estão mostrando o jogo, pelo menos, né? É, pelo menos é algum jogo. Tipo, eles estão mesclando bem. Aparece um cara falando, depois aparece o jogo por cima. É o desenvolvedor do jogo, mano. Mano, se esse jogo for pay to win, velho, na moral. Não, esse jogo aí é jogo free to play. Cara, sabe o que isso tá me lembrando? Little Big Planet. Já viu? Já joguei, já. Esse jogo me lembra Little Big Planet, velho. Eu gosto de Big Planet, é um jogo bom. Todo mundo gosta, velho. Eu gosto, eu já joguei. Eu só não posso fazer live daquele jogo por causa. Eu só não faço live daquele jogo lá no emulador por causa que dá direitos autorais lá. Eu perco a live. Sim, o MK, ele vai ser na terça, ele. Ok. Porque sabe o meu podcast? Eu quero saber da Nintendo, velho. Eu quero saber da Nintendo, velho. O Baú, sabe o meu podcast? O meu podcast, ele é com várias pessoas. Ele é com vários amigos. Mas é legal, né? Baú, deixa eu falar. Eu tava do... Esse jogo é legal, inclusive. O meu podcast, ele é com várias pessoas. Mas aí, as pessoas do meu podcast não quiseram participar hoje porque hoje não é terça. Terça é o dia que tem o meu podcast, entendeu? Entendeu, Baú?
Por isso que eles não quiseram participar. E por isso que eu tô nessa call aqui no evento. Entendeu, Baú? Entendeu? Cara, o Baú, você viu o jogo cair no FPS, Baú? É a transição da E3. Nossa, só eu vi o jogo perdendo FPS. Ah, dá pra fazer seu mapa, pô. Eu vi o jogo perdendo FPS. Isso aí é porque o jogo tá na beta ainda. Mas como você gosta desse jogo mesmo, velho? Se você queria ver o jogo, daí o jogo. Os malucos devem ter dado a vida pra assistir o jogo. Eu também que estou falando ali que fizeram com muito amor o jogo. Tá bom, vamos resolver esse jogão. Fall Guys de corrida. Acho da hora que um dos jurados é um cara. É cyber. Ainda tô torcendo por seu, meu querido amigo Afonso. O que tem eu? Torcendo pra sair, pra aparecer algum Mega Man. Mas acho que todo mundo quer o Mega Man novo, não sou eu, né? É, todo mundo quer. O 11 foi espetacular, cara. O 12 é o X9. É. Quem entrou? Olá, Gillette. Olá, Gillette. Olá. E aí, Gillette? Ô, Gillette, eu tô fazendo live hoje. Gillette, eu vou te mandar aqui o link da E3. Vixe Maria. É, pra você assistir também, mas se você quiser assistir, legal. Ixi, deixa eu ver. Você tá fazendo live aí, dá pra mim ver o que tá acontecendo. É, mas aí não saiu a voz, você pode entender o que os caras tá falando. Se eu te mandar o link direto também. Vixe Maria. Ô, Gillette, a Intellivision lançou um console novo. Ah. É um telefone o console. Cara, o console tem um gráfico tão lixo que parece PlayStation 2. Não que o PlayStation gráfico lixo, mas pra hoje em dia aquilo lá, velho, que isso, velho. O negócio é pior que o Felipe CDI, velho. Os cara colocam, tem que ter um cartão de crédito pra você colocar o jogo no videogame, velho. Tô vendo que tá bom o negócio já. É. Pra deixar o pessoal dormir. A Rockstar ficou 1 hora falando e não mostrou nenhum jogo, velho. Foi a pior conferência da empresa até agora, foi do Rockstar. Eu falei assim, o da Intellivision foi ruim, mas o da Rockstar, pelo amor de Deus, velho. Da Intellivision foi melhor, porque pelo menos mostrou alguma coisa, eu falei, né? Da Intellivision foi melhor. Ah, ver que negócio. O console da Intellivision. Eu vou ver pela sua live stream mesmo o que vai passando, sei lá. É, o console da Intellivision parece aqueles negócios pra você lavar o pé, velho. É engraçado, velho. Sem contar que o controle deles é igual ao do Nintendo Wii, de pad igual ao Intellivision antigo. Olha que engraçado. Meu Deus do céu, o que é? É o Fall Guys 2. Não, o Fall Guys 2, tô falando porque parece, né? O Fall Guys 2, isso aí. Tô vendo que teve que valeu a pena, né? Com certeza, não. 10 de 20. Vamos lá, Capcom. Ó, a Capcom pode salvar a E3. Esse evento, pelo menos. A Capcom tá nas mãos da Capcom. Quero ver as pérolas que eles lançaram. Tá, a Capcom tá com o queijo e a faca na mão. Olha, nunca. É só não cagar. Eles vão enfiar no brioco. É só não cagar, é. É só não cagar, velho. É só não cagar, velho. Se cagar aí. Então ainda falando no Fall Guys corrida. Fecha. Aí fecha a empresa, fecha a Capcom, a empresa lá, dane-se lá, velho. Depois de sair os jogos indies, fala que é o jogo indie depois de sair, velho. Pelo amor de Deus. Depois de sair.
Caramba. Eu tô assistindo por 5 minutos só e já. O negócio já deixou com fome esse negócio. Esse negócio é bom mesmo. É bom esse evento aí pra dormir. Abaixando Dark Souls. Mano, depois eu ver a Rockstar, que qualquer coisa me dá sono. Depois eu ver que a Rockstar tava falando. Depois eu ver a Rockstar, qualquer coisa me dá sono. Ai, como de fogo. Cara, depois dessa empresa é Indie Showcase. A Indie Showcase vai durar meia hora. Vamos ver, né? Bom, quando chegar lá, avisa então. Tudo de arco-íris. Porque eu vou fazendo outras coisas enquanto sai da graça. Joga aí um jogo aí. Pelo amor de Deus, pode. Eu não tô nem prestando atenção, tô só esperando começar o evento que eu quero. O Afonso tá com muita esperança de aparecer o Mega Man. Então. Se acaba quando lançar o Mega Man novo, eu acho que eu capaz de eu nem fazer nem da Nintendo amanhã. Capaz. Se aparecer o Mega Man novo, você vai fazer um mortal? É da Mortal? Não, eu vou só falar aí Mega Man. Pô, pior que o Mega Man ganhou um novo desenho, né? Não tem nenhuma. Eu vou começar mais cedo por causa pra que tem alguém doido da cabeça que gosta disso aí fica assistindo enquanto eu vou fazer outras coisas. Isso daí é o típico programa de TV que você abre e vai rodando enquanto você faz outras coisas. Eu achei. Ela só tá falando de um jogo só, velho. Ah, não vai merda, né? Essa empresa aqui também. Cara, você tem cabelo aqui. Pelo menos os jogos indies eu acho que tenho certeza que vai ser bom, né? A Capcom ela vai provavelmente falar de Monster Hunter, se não for de Resident Evil. Final, e eles mostram que vão lançar 3 novos jogos. Aí eles Uma coisa que a Capcom anunciou no passado, que ainda não teve gameplay nenhuma, foi o Army of Dean, o novo no caso. Lixo. Espero que eles mostrem o gameplay nessa E3 daquele jogo lá. O Army of Dean. Capcom anunciou ano passado, mas até agora não mostrando mais gameplay. Aquele jogo lá. É um jogo também legal, eu tô esperando aquele Army of Dean lá. Só ouvi falar dele e depois não teve gameplay, não teve nada. Não sei o que esperar. Temos que ver que se a Capcom vai lançar gameplay daquele jogo na E3, né? Provavelmente acho que vai ter gameplay daquele jogo na E3, eu acho, pelo menos. Eu não sei. Que isso, Pinho? Cara, cachorro lindo. Esse aqui, Gango. Fall Guys 3 aí. Fall Guys 3? A Square. Olha, ontem teve os melhores eventos, hein? A Capcom vai ser às 6h30.
Ah, não. A Nintendo vai fazer 2 conferências. Não vai ser uma conferência só, vai ser 2 conferências, 5 horas total de conferência. Entendeu? Ó, o Harry Potter. Não, os caras estão falando muito de Fall Guys pirateado. Nada, não sei. O Mask Sony. Mestre do Universo. Vocês viram que vai lançar o bagulho do He-Man, velho? Eu não sei de quase nada que tá acontecendo. Vai lançar um, sei lá, um filme, uma série ou alguma coisa sobre o He-Man, velho. Vai ser muito foda. Tá bom. Cara, são 4 horas falando. Sei que não tá acontecendo nada por enquanto. Os caras não param. O cara aí falar. Sei lá. Aí tá escrito para celulares Android. O fundo já dormiu já. Acorda, velho. Cochilo aí no ao vivo. Acho que a graça mesmo é só você ficar correndo, né? Pra você não morrer. Não tenho a mínima ideia o que é essas desgraças da E3. This is a young call. Na moral, essa live tá muito chata. Eu tenho que falar, tá muito chata. Se eu não falasse que não tá chato, tá nem mentira. Pois é. Ah. O Rogur tá achando chato. Olá, olá, olá. 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 Bom dia, Afundo. É, tava tão chato que o Afundo dormiu e acordou e ainda tá rolando, né? Não, eu fui no banheiro. Vai mijar? Foi fazer o que C3 está fazendo. Bonitinha? Bosta. É. Eu nunca admitiria, mas o melhor evento desse E3 foi da Microsoft. Provou. Acabou já? Acabou? Ainda bem. Acabou mesmo. Não, não acabou não, só tá no palco lá agora. Vai entrar! Eu não consigo mais entrar, o bagulho tá com restrição de idade. Muita criança aí. Muita criança. Atira na criança. Sei lá, eu também é bizarro. Muita criança. Tá de sacanagem, marreco. Conteúdo proibido. Mano, cachorro, viu? Au, au. A Capcom tá com a faca e o queijo na mão. O baú vai começar agora? Vai começar o que agora? Eu quero ver saber de showcase. Vai começar
começar agora os jogos? O Gor falou assim, o Gor Diego nos oferece vida, exatamente o Gor Diego. O baú vai começar os jogos agora? Eu acho que vai mostrar jogo agora. Jogo mesmo. Eu quero ver o jogo um atrás do outro, não quero ver ele. Não quero ver ele. Estão ainda falando no Fall Guy? Vou pegar alguma coisa pra comer. Tenho. Eu não sei. Pode ser qualquer jogo bom, né? Indie Showcase. Agora? Isso aí? Ou não? Não é agora não. Então. Dá pra dormir e acordar ainda. Eu cheguei 1 hora atrasado e não perdi absolutamente nada. Olha só que interessante. Pois é. Volta aí a você ver aquele console da televisão. Vou voltar depois da terminar a live. Eu posso ver sua reação depois. Só digo uma coisa, hein? Eu nunca pensei que vi um console a nível Philips CDI, não, mas. Eles querem fazer um Philips CDI 2 aí. É. É porque eu tô vendo aqui o negócio, eles cataram esse bagulho de telefone e transformaram Um videogame. Agora é um telefone mesmo, um telefonão mesmo. Você acertou que eles iam lançar um jogo no telefone aí. Acertou em cheio. Parece que a Intellivision gosta de fazer piada com eles mesmo. Anunciaram um telefone mesmo. Não é nem celular, é telefone mesmo, aqueles telefones antigão lá. Não é um celular. Olha o Wikipedia desse negócio aqui, louco. Esse o Philips CDI 2, esse bagulho aí. Parabéns, Television. O gráfico dessa bosta aí também é horrível. Parece que joga que você jogava no Papajogos, sei lá, Clipe Jogos. É jogo em flash, isso aí. A decepção é grande. Parabéns, Television. Foi na E3 fazer merda e fez merda. Eu não espero nada da Intellivision e consigo me decepcionar mesmo assim. Não acredito. Vou voltar no Namco quando ser um console novo aqui, ó. O console da Namco. Pelo menos a Namco é melhor que a Intellivision ainda, né, como empresa. Television ninguém sabe. Ninguém saberia que ninguém sabe que eles são só sabem por causa do seu Wilson, essa porcaria aí. E pior que desde aquela época do Atari os caras criavam console ruim. E agora eles voltam pra criar outro console ruim. Daqui a 50 anos eles voltam a criar outro console ruim. Vamos ver se a Philips volta aí também pra lançar o CDI novo aí. Ou um 3DO novo também. 3DO ele carrega. O 3DO não ficou famoso por causa do CDI. Como o pessoal tinha lembrança do console da Philips lá, que era o CDI, o 3DO ainda deu muita bola pra ele. O 3DO era melhor, o 3DO tinha um jogo bom, tinha um Gex lá, mas o. Televisão aí, pelo amor de Deus, é piada demais. Mano, eu vou fazer mais. Mano, esse telefone ele funciona mais ou menos. É mais ou menos. Não sei nem porquê, mas eu fico puto pra caramba com a Intellivision, porque os caras parecem que, sei lá, velho. Os caras. Doença, velho.
Sabe o que é engraçado? Os caras, eu tava vendo, eles funcionam nova tecnologia no controle, mas os caras mexem igual. Mas o controle dos caras tem aquele mesmo gestor de movimento do Nintendo aí. É verdade, cara, tá uma bosta. Os caras, na última tecnologia de última geração aqui, ó. O massa que eles invocaram lá em. Pode ser hoje, né? Isso que eu falei, a Capcom tá com a faca e o queijo na mão, só falta eles cagarem na faca e o queijo. É verdade. Seria engraçado se a Nintendo visse e a mãe cagasse em cima da bosta da Capcom também. Eu tô achando que a Nintendo ela vai ser a empresa que vai fazer o melhor evento, velho, mas não quer dizer que vai ser tão bom assim não. Porque a Nintendo tem jogo lá que estão em desenvolvimento lá e já anunciaram há muito tempo já, então. A Nintendo tem alguma esperança com ela agora, essa Intellivision aí, isso aí. O Toro Wilson tinha que fazer um review desse console aí. Da Intellivision aí. Daqui a alguns anos ele vai fazer review do bagulho mesmo. Pô, o negócio, pra você colocar jogo, você tem que pegar um cartão, colocar em cima dele ali, 10. Think that people are just now starting. Mas os caras são tão primitivos que os caras estão usando, como é que fala, disquete ainda pra rodar jogo ali. You know, fetching and receiving wallet data and stuff like that. Tying assets to individuals through game platforms is a big win. But then what are the benefits of NFT? Os caras estão usando disquete pra rodar jogo ainda, impressionante a televisão. Quanto é que vai custar isso aí? Eu nem. Você vai custar o quê? Uma moeda de um centavo? You know, it's all just a license, right? And you kind of just trusting them. There's no way to prove it. Trocar uma coxinha por uma. Eles param no tempo, eles estão achando que estão competindo com a Atari ainda lá no 2006, no Atari 2006. Eles acham que, por isso que eles acham que o console é. Eu voltei ativa. O que eles estão falando? São os caras falando aí, só. O meu tá com um homem, uma mulher de azul e o outro homem falando. Você está qual? É uma coisa, só falando sobre a empresa ali, ó. Thanks for joining us, guys. Now, let's get back to the show. Esse console da Intellivision aí é a piada do ano. One of the things I liked, obviously, in the Deadmau5 presentation here was him being very much like, why are you doing this with your brand? He's like, because nobody knows. Então, no meio de uma pandemia que a televisão vai lançar um console agora sim, vai começar em showcase daqui a pouco aí, ó. Daqui a pouco vai começar, vamos ver. Já não sei o Luxtail não, né? Sei lá também, né? Alguma DLC de Cuphead. Provavelmente vai ter alguma coisa de Cuphead, eu acho. Sei lá, tô chutando. Vamos ver. And that artist doesn't see the value from it. And I think that's something that a lot of people can relate to. Like content creators can relate to that. Content gets reused. Caraca, os caras acabaram o evento antes mesmo da hora que eles falaram que ia acabar o evento. Through the blockchain to be able to ensure that through these smart contracts you can do that. So it is beneficial for the creator, which without the creators we don't get a lot of these cool things, right? Yeah, 100%. Proof of authority in the blockchain. Girl, there you go. Ai, I don't know what that is. If you don't know what, get out of here. Well, I hope you folks at home like indie games. Os caras botando stream pra falar ali sobre coisa aleatória. And then our voices of E3 will discuss the indie gaming industry right before we reveal some of the hottest new indie titles releasing soon. So stay with us. If indie is the future. Daqui a pouco aparece o Matrix falando assim, eu dou rage porque eu dou muito rage. My craziest E3 story is that Não é engraçado, mas quando aparece ali, eu dou rage porque eu dou muito rage, eu gosto de dar rage. O que você achou desse evento? Do dia inteiro? Da Medical, eu achei um lixo. É melhor que da Rockstar. A Capcom vai começar aqui, ó. Vai começar da Capcom. And then I got a call from Lost and Found, and they'd actually found my wallet, and I felt like that was the biggest W of my life because I had an amazing E3. I got to go to the Cyberpunk Lounge. I got incredible footage. Eu tô no painel, né, I got my wallet back.
Eu em showcase ou não? Cadê o pessoal que construiu a televisão aí? Não aparece? Queria ver. Como é que chama esse console deles? Deixa eu ver aqui. As a part of Playful, GameSpot will be bringing you the latest gaming news and announcements, interviews with O nome do videogame é Intellivision Amico. and lots more. Play for All is É um mico mesmo esse videogame. combines É um the mico. excitement and announcements of E3 with charity live streams the following week with lots of special guests who are going to É um mico mesmo esse videogame aí, chama Intellivision Amico. So join us in June for E3 and Play for All on GameSpot.com, YouTube.com/GameSpot, Twitch.tv/GameSpot, and as a part of the E3's Esse official. console parece uma balança. 篝火营地是中国领先的游戏媒体，创立于2018年，致力于为全世界的中文游戏玩家提供专业、精准 Porque tem um monte de cara xingando aqui no canal dele. Isso aqui da Intellivision Amico. 多家国际一流游戏媒体同行达成正式内容合作， Olha aí. 源源不断地将最新鲜的游戏资讯第一时间带给全球中文游戏。 Vai começar às 6h30. 成立以来，篝火营地在全网的内容。 Mas o que me interessa na C3 é o Indie Showcase e o evento da Capcom. 我们的愿景是做游戏文化广播。您可以在全球各大手机应用。 O Indie Showcase porque eles mostram um monte de jogo, parece um monte de jogo interessante até pra ver. Porque é um jogo atrás do outro, só indie. E geralmente o jogo indie tem mais. Como é que eu posso dizer aí? Mais interesse meu. Eu também. Alguns jogos, né? Mas também parece um monte de jogo indie lixo também no meio, né? Vai que aparece algum jogo indie que me interessa aí. Você tá jogando o que, Giletes? Nada. Não? Ah, vai anunciar, vai começar, acho que vai anunciar um jogo aqui de indie aqui, ó. De plataforma. Não, não, não. Essa mulher é da Nintendo, velho. Ariko Kimoto. Ela é. Deve ser mulher do Takimoto, acho. A Nintendo mostrou. Hi, I'm Ariko. I am a self-proclaimed Nintendo lifer. I want to work at Nintendo as long as they Tá bom, mostra os jogos aí, velho. Jogos aí, mostra essa porra aí. and I'm probably one of the handful of people who have worked in all three major regions, so Nintendo of Japan, Europe, and Qual jogo? currently I work at Nintendo of America. I am super honored and excited to be here today. Thank you. Hello, I'm Mike Micah. I'm studio head for Other Ocean and Digital Eclipse. Doki Doki, velho, que eles mostraram. For far too long, but my favorite games these days happen to be these really fun small games. É porque eu sigo I'm a Michelle Branston, Nintendo Director of Business Development for Freedom Nintendo Games. a I Nintendo started in games América. long ago. Aí eles PS1, mostram Doki Doki, velho. love it, excited to be here. Thank you for having me. É o Duke Nukem, só que sem o Nukem, que é o Duke Nukem. Hi, I'm Edwin McMillan, creator of Super Meat Boy, Binding of Isaac, and a bunch of other games. I'm an indie game developer. You may know me from indie. Não. Ig Games é uma loja também, velho. Ela é da Ig Games, velho. Só que é Ig Games loja, não é Ig Games loja pirata, velho. É Ig Games original. Meu Deus, é Ig Games, então é 3, velho. Vou mostrar aqui, ó. Tem um monte de propaganda rentão aqui no nosso site aqui, ó. It's becoming more of a drastic thing. Like there's Meu Deus do céu. and then there's this like marketable indie, which is I think Indie games a aí. acceptable thing that a lot of publishers are picking up. But Mas quando eu televisão aqui, eu não sei distinguir disso que parece. real Não breakout parece com nada hits que eu tend to be vejo. the ones that aren't even being looked at by a publisher. That are just being picked up by, you know. Imagina um cara comprar esse console achando que vai se divertir.
it's right to say that like indie seems to be the in thing right now. A lot of people are like, you know, indie games. Eles não pensam muito em diversão. The idea of blurring the lines because when I was a kid, buying software or downloading software, whatever you're doing back then. Mas você pode gostar desse console que ele dá das coisas, né? Disassociate what Jeff Minter was doing from, say, an Activision game at the time. And right now, É o console do like going through a storefront, I'm not looking for like specific things. Things catch my eye, and I see all these smaller games. There's so many of them now. But like, I'm actually looking for something that appeals to me. It's like when I used to go to the music store and go to different sections in the store. Eu acho que é até isso, mas ainda vai ser amanhã, porque amanhã na Nintendo é 5 horas seguidas o negócio lá. I love that part of this right now. I love that somebody can still in their garage with all the engines we have now and all the help that you can get online and create a vision and put it out there for people to either come en masse and enjoy or just... Eu não sei se eu vou ver o Danão, o Danão que eu não vou ver não, o Danão que eu quero mais que se dê da Nintendo. To me, that is what Edmund's saying is the quintessential indie. I want to add to that because at Nintendo we're definitely seeing that. I think Coloca aí a vontade de games aí pra live dele cair. there's more accessibility to tools and technology now, and so a lot of the smaller developers are able to self-express and really create unique experiences that they want to do. And at Nintendo, we definitely discussed about, okay, how do we define indies? Like, what does that mean? Meu Deus do céu. Ultimately, we decided, let the indies, like, let our partners decide if they identify as indies and how do they want to represent indies. And we're just here to really support and amplify their message. And if you look at our Indie World showcases, it's really intentional where we spotlight, we let the developers talk. They're like the Os caras tá falando ali por que eles preferem lançar jogo indie pro Switch. Ah, porque o Switch é mais acessível, o Switch tem... Fala assim, porque o Switch é fraco, ele não tem potência, é hardware, ele é um lixo, é por isso. Aí pronto, acabou, não precisa ficar estendendo isso aí. Se você falar, eu te demito. Yeah, I think we want our content to reflect our audience is all genders, all ages. They have all the different tastes in games, and they're from all over the world. And so é verdade, por que geralmente os jogos indies saem do Switch é fraco, o hardware dele não presta. Come out all the time. And we have indie teams based in Europe and Japan and elsewhere, and we all have an equal voice. Mas eu prefiro o Switch aqui, são jogos exclusivos do que outros consoles aí. And so we want to make sure that o PlayStation 5, né? Xbox. Xbox nem qualquer Xbox não tem exclusivo, né? Tem nem pra colocar. Comprar Xbox, comprar um PC e deixar a Xbox de lado, né? Montar PC não tiver mais, né? Yeah, most of our developers really do identify as indie, and then I want to say the indie space has evolved a lot over the years. There's a lot of competition in that space now too. Yeah, we have our developers all over the world. They're in Southeast Asia, they're all over the place, and they're very passionate about their games, and we find them Vai ser que horas o evento da Nintendo? You can't find them in a specific place. 1h. E vai terminar The quando? kid you met at the grocery store that has this amazing Acho que é game you 6 never da heard tarde. about until now, or whichever. It's everywhere now. Sim, 6 da tarde. It's so easy to make games now. Great games. So there's Essa no vai ser a competition. There's not more great Aí games coming depois out. às and 20 succeeds horas a will gente... continue to go over the years. Yeah, we have Não, quando entrar 16 vou encerrar a live, não vou ver da Namco não. coming out over the next year and a half and going forward. Não, mas vai ter da Konami ainda, cara. Que Konami, velho? Você tá arrumando, velho? Tá louco, velho? Não, Konami não. Eu tô falando da Capcom. Vai ter da Capcom. Da Capcom é hoje, o caramba, velho. Eu sei que a Capcom é hoje. Vou ficar quieto, velho. Falar mais nada, não. For me, the thing that really defines indies is the ability Que foi, Victor? Ah, que foi? O Girete morreu. financial risk. Morreu mesmo. Só falta enterrar. Gameplay and everything. Like doing something that wouldn't actually Oxi, o cachorro tá sendo comido. invest multi-millions of dollars in a project that wasn't comparable to something that exists. Manda link aí do seu canal de podcast, você e seus amigos aí, ou... Stupid to take a risk with that much money. So it makes perfect sense. It's like, no,
It's just the way it works. Pro chão. A small team of a handful of people and your budget is Yu-Gi-Oh! basically your rent. Manda o link aí do canal de podcast se você e seus amigos, ô safado. A new genre, like Among Us. You know, it's like you can take big risks and you can do what you want. That's the beauty of complete independence. You know, you can try to avoid appeal to a majority. Ai, que vontade que eu tive de morrer. Ô, Victor, você quer ver um negócio interessante? Quero. Vou te mostrar aqui, pera aí. Vai ser Xbox ou... Olha aqui, ó. Do Xbox já teve. O evento acabou. Foi a primeira E3. O evento? Ah, vai cagar, já vi esse bagulho já, ô. Se acaba, não. Eu quero ver o videogame, velho. Não quero ver essa bosta, não. Again, we let our partners identify, but they put their heart and soul into it, right? They have a vision. Cadê os jogos indie, velho? Joguinho indie aí. They don't really care. It's about what they want to create. They have a vision, and that's what creates a magic. And for Nintendo, as long as that puts a smile on someone's face, for us, we're really excited about that. For me, recently it was Undercast. I am a mom of two, and I'm super busy all the time and exhausted at the end of the day. Vai começar às 4 horas o Indie Showcase, eu acho, pelo YouTube aqui. Caraca. Caraca, quanto podcast você tem 6 inscritos, velho? Como assim? Bom, agora você tem 7, parabéns. Bom, bagulho começar então. Essa é 7 inscritos. Quer dizer, eu acho que eu vou. Ô, louco. Ai, tchau, Gillette. Até mais. Pois é. Daqui a pouco. Roda 5 minutos pra começar o negócio. Aqui na descrição também tem os canais dos participantes. Boa sorte pra você, viu, no seu podcast. Boa sorte. It really is, and that's what kind of differentiates it from some other titles or genres is passion, I would say. Agora o quê? Driven by a singular vision they really Live. for a long time usually. Pede pro Victor ali pra você. Oi, bebê, eu vou chegar umas 5 horas, acredito, porque eu vou lá buscar as bicicletas pra gente dar uma volta aí na rua de casa. O Victor não sabe do pai. Eu só perguntei. Tô transmitindo aí, ó. Quem quer assistir aí, ó, no meu negócio do Discord é melhor. I'm a huge fan of games that present their themes through gameplay. Yeah. Whatever the story. Por favor, não comece a falar de política de videogame de novo. I don't want to feel like I'm watching a movie that I'm hitting pause. Cara, se falar. Não vamos falar não, porque falta 5 minutos pra acabar isso aí. Like it's a dynamic living world. I'm break free. Has some say in É quando acabar isso aqui, você vai acabar a sua live, ou Afonso? Yeah, they're painting a world with bits and pieces, and you get Afonso. I think that's more complementary to video games because you're already Afonso. creative mindset, so it lets people be more immersed in Rico, do you think that there are more social games that are being There's just so many people who love video games. So, yeah, Among Us has been explosively successful on our platform, and Nintendo was super excited to have
it on our platform. Our audience loved it. But look at Hades, for example, which is also on Nintendo Switch. It won Game of the Year recently at DICE. And so I think there's just all sorts of games. A funny story is Human Fall Flat. That's another puzzle game published by Curve Digital. And that's been massively popular in Japan. And kids who probably don't have the concept of Para de gritar, meu, vocês não estão no hospício, não. And it's been really popular in Japan. So I think there's Faz ideia. that are fun and out there. Ô louco, ô louco. Isso, então. Ô louco, ô louco. Vou cagar na mão e passar na parede. Ô louco, ô louco. The thing I love most about I guess how we refer to indie games. Agora eu vou me deitar aqui na minha cama. Ultimately, it's anticipating that I'm not. Vou tirar uma soneca enquanto sair não acaba. I love finding something I never thought I would like, or I've never thought would be a game or even fun. Like when Job Simulator, for instance, came out, I'm like, who wants to? Like, it goes against Ron Gilbert's thing about like getting off a job and then going home and relaxing. I loved it, or like all these weird things that I would just never anticipate that stuff and things like that. And it's the I guess the what Faz ponto pouquinho. Acabou. Acabou! Ei, acabou. Agora vem de showcase. E3 2021 and the #1 podcast publisher in the US with all your favorite shows on the iHeartRadio app. And what's Golden Boy? Quem entrou aí? Alguém entrou aí? Brenda. Use the razor stuff. Use the razor chair. Acabou o nosso. Agora é em showcase, também em showcase. When I used to work at Twitch, put in your bag. Yes, I. Servidão acabou. You had an option. You can either get a razor for like Windows users, and I don't mess with Macs at all because I'm terrible. My brain just doesn't work that way for some reason. So I went with the original razor blade. That was so fun to carry around the office. O da Capcom não era agora, cara. O da Capcom é daqui a 2 horas. At that time, I was playing a lot of controller games, so I would just plug it in and just go. Às 6 horas, meu querido amigo Yu-Gi-Oh! It sounded like a shameless plug, but I swear to God, it was the truth. Well, speaking of a shameless plug, the Razor Blade is a great place to play indie games. And what an indie presentation we just had. Of course, it's not over. We have the indie panel coming up, but there was something said. Hora dos indie games. That's the beauty of independence. You can try to avoid the to a majority. That was Ed McMillan on that panel right there. So good. I think that is the power of indie games, and especially as we're here at E3 talking about the biggest of big AAA games, but also spotlighting so many small indies is, you can take more chances. Vital to highlight the independent games business as a whole because there's so much diversity there, and it just in the games that they're delivering top. Por que a cadeira no meio tá vazia? Acho que a mulher ficou com tédio e foi embora. For me, one independent game that I discovered that I fell in love with was Moonlight. Oh my God, yes. Love that game so much, and I found it out on a whim. A mulher ficou com tédio e foi embora. Game, I think it's Momodora, I believe was on the Switch. Great game, and I was like, man, I'm looking for something else. And I finished that one, and I found Moonlighter, and oh my goodness, it just stole me. It captured my heart. Love that game, and I wouldn't have found that, if someone just, take that to a AAA studio or something like that. Totally, and that's the thing right now is there are so many indies, it's impossible to keep up with all of them, right? And that's Moonlighter was the exact same thing. My job, of course, every day is to talk about video games, review video games, preview video games, and I didn't know about Moonlighter until somebody on our subreddit was like, this is a great game, you need to play it. 100%. And that's why I think it's so powerful that E3 keeps doing indie showcases, ladies and gentlemen. So let's get back to game review. Yeah. We know why we're here. We know why you're there. So, without further delay, here are some of the hottest indie titles set to come your way soon. Ei, jogou. Aê, aleluia.
Tá, que isso? Dream Tech, vamos ver. É um jogo Nesse trailer. verão. Que pariu, seu. Não sei o que é take off. Prepare-se. Ah, jogo de aviãozinho. Ah, vai cagar no mato. Jogo do Fone Gillette, Fone Gillette vai gostar. Esse é O que? Jogo de aviãozinho? Oi, essa será a minha transmissão, que eu tô jogando, fazendo minha transmissão. Descubra tudo que o mundo possa entregar. Vamos ver. Agora a cadeira. Tem a oferecer, no caso, né? Oficial. É verdade. Isso já é uma coisa interessante já, isso aí. Life Slide, velho. É óbvio que não ia sair pra celular. Steam 2021. 6 de agosto. É um jogo que você. É um simulador de avião. Oh, mais jogo. Só tá jogo atrás do outro agora. Jogo atrás do outro. Agora é um jogo atrás do outro também. Tá baú, tá louco. Agora eu vou jogar. Oxe, simulador de planeta? Simulador de planeta. Aí é foda. Não, é aquele coisa que eu usei uma vez. Ah, é aquele tipo de jogo que você faz só espaço. Tá. Espaço? Ah, isso aí não me interessa não. Isso aí, mas pelo menos eu tô vendo o jogo, então eu tô feliz. Nossa, que jogo complicado. Não gosto desse tipo de jogo não. Gosto daquele tipo de jogo onde você tem que andar reto e pronto. Tá, beleza. Você tá falando. Aí, começou o showcase. GG. Cara, quanto jogo de nave tem, velho? Que isso? É o Google Earth esse aí, meu. É o Google Earth. É o jogo do Google Earth. Nossa, Nossa. Que isso? É o jogo da planeta, velho. Ó, eu tô feliz, pelo menos eu tô vendo o jogo, isso que eu queria ver. É aquele jogo que eu joguei aquela vez lá dos planetas, né? Esqueceu? É mais um jogo de site que jogo normal. Eu não esperava por Google Earth, não. Logo no. Aí, mais outro jogo. New Blood. Ah, New Blood, velho, aí sim. New Blood? O que é New Blood? Cuphead FPS. New Blood é a empresa que eu tô jogando do Dusk, velho. Cuphead 2. Eu como de ter. Eu acho que é o Gruwood, se eu não me engano, esse jogo aí. É o Gruwood. Oxe, parece gráfico de PS2. Essa empresa eu gosto, a New Blood eu gosto dela. Vamos ver o que eles vão lançar aí. Mas é bom que é tipo. Ah, eu sei que joguei esse, é o seu nome, né? Dá pra perceber que é mesmo do pessoal do Dusk. Oxe, é Doom. Gráficos. Ó, interessante esse aí. Ah, fazer uns gráficos. Esse aí é interessante, Ah, esse eu gostei desse aí. Esse é interessante aí. Ó, esse aí. É uma mistura de. Ele parece. É tipo o Dusk, é basicamente o Dusk. O Dusk com o Cuphead, uma coisa assim. Ó, mas jogo é interessante, jogo curtíssimo aí. O Cuphead de FPS mesmo, acertei aí, ó. Aí, ó. Aleluia, tô vendo o jogo que eu queria, velho. Aleluia. Ó, o Cuphead aí, ó. Eu gostei. Você que falou que ia ter Cuphead. Não, pera, não. Cuphead FPS. Foi você que falou que tinha Cuphead 2. Queria gosto de Cuphead. Aí, ó, Cuphead 2 aí, ó. Aí, ó. Valeu, até ó, tem até carta do Cuphead ali, ó. Isso na cara dura, do ar. Essa empresa tá me deixando esperançoso, essa do Blood aí. A New Blood é boa, a New Blood é empresa boa. Ah, mais jogo, vamos ver. Ah, jogo de tiro, mais Aê, é jogo de tiro. Mas é online, se for online eu não quero. Ela só quer você, velho. É online esse negócio aí. Aí tá uma merda essa porcaria. Aí, ó, é online o bagulho. Ah, é um jogo Battle Royale, pelo amor de Deus. O seu irmão vai gostar desse jogo. Eu gosto de jogar FPS, mas não gosto de jogar FPS online não, velho.
Ué? Esse jogo o seu irmão vai gostar, bom. Pois é. Isso aí é Battle Royale. Não, o gráfico dele é bonito, mas seria muito se tivesse uma campanha, né? Que é isso? É vôlei, velho? Não, é um Battle Royale, isso aí. Não, mas o que tem a ver uma bola? Ó, tá vendo? Mais um Battle Royale que tem escudo. Esse escudozinho de mega sei lá o que, velho. Ah, não, eu não gosto de Battle Royale, velho. Eu só quero um jogo FPS campanha, velho. Bom, já teve. Então, eu tava. Aquela vou jogar, aquela é bom. Ó, mais um jogo onde aqui o escudo dele é digitalmente, velho. Caraca, ó, as IPs a gente tá mostrando o jogo. É jogo um atrás do outro agora também. É isso que eu queria ver, velho. Eu quero jogar atrás do outro, velho. Nossa, velho. Aí mostrando. Ai, conversando lá, não dá. Esses negócios são interessantes se eles usassem sem fazer um modo campanha, né? Não um modo multiplayer. É o FIFA Monster, velho. Cadê o futebol? Lance Nauter, velho. FDD. DFPS. Sai no verão de 2021. Ah não, de novo. Isso aí, velho. Olha o tanque online aí do Running 3 da Guerra do Tanque. É verdade. Esse sim é o Guerra do Tanque Online 3, sei lá. É, porque gosto desse tipo de gênero é bom até. Nem sei que gênero que é esse aí. Sei lá também, é gênero de. Como é que é? Civilization, coisa assim. Estratégia. Sei lá, acho que eu quase nunca vi nenhum jogo desse tipo. Imagina os caras chegar a anunciar um. Sei lá, um Lux Tale novo, não sei, velho. A musiquinha é engraçada. É, a musiquinha é engraçada mesmo. Cara, que risada feia, velho, na moral. Do Yu-Gi-Oh? Aham. Tudo pra agosto, todo mesmo aniversário aí, ó. Teve uma E3 que eu vi que eles anunciaram o jogo para 17 de agosto. É? Que jogo é esse aí? Ixi, uma vaca doidona ali, ó. É, o jogo da vaca doidona. Todo mundo querendo comprar Fortnite, negócio alienígena? Que jogo é esse aí? Tem aparência de Rayman, mas não é. É interessante esse jogo aí, velho. É. É uma nave. Ele não gosta desse tipo de jogo, não? É, ele gosta. Talvez ele goste desse jogo aí, vai saber. Sei lá, né? Eu não tenho nem ideia como esse jogo funciona, parece. Eu espero que tipo um jogo tipo, você controla uma nave, mas é no plataforma. Pior que o gráfico dele parece o Rayman mesmo. Parece o Rayman mesmo esse jogo. É o Rayman de nave esse negócio. É um jogo interessante, capaz de jogar esse jogo aí também. 4 players multiplayer. Ah, tá. Um é uma vaca e o outro é uma nave. Quem vencer, venceu. Quem perdeu, perdeu. Dá pra jogar multiplayer. Aí, dá pra jogar multiplayer esse jogo aí, dá pra jogar Melhor jogo. Melhor batalha. O jogo do Ivete Sangalo. É justo jogar esse jogo aí. É a coisa que gosta de multiplayer. What the fuck, velho? Não entendi muito bem como esse jogo funciona, não. Eu entendi como é que funciona. Você é uma vaca e uma nave. Vocês batalham pra ver quem é o melhor, não é? Moonlader, velho. Não dava. Do negócio é Moonlader, velho. Nossa, 22 ainda o jogo, velho. Tá nem pronto, né, Game developers are creative, passionate, and driven. Sei lá, não sei se eu tipo me um simulador de eu não many challenges in the pursuit of our creative. O que é isso aí? Esse jogo é muito ruim. Não achei tão ruim não, pelo contexto dele. Se fosse tiver uma campanha assim de você joga daquele jeito ali, é interessante. Cara, a maioria dos jogos de hoje não se importa mais com campanha, ó, Afonso.
Ai, mais uma mulher falando aí. Na verdade, se importa, sim. Mais ou menos. É um pôster de Zelda ali atrás, né? Caralho, caiu a água. Agora é só jogo, agora é só ter aquele negócio de falar o que é isso aí. Isso é uma série animada? Não, é um jogo, só que é o gráfico dele. Você viu que lançaram animação? Ai, ó, outro estilo Rayman, velho. Você já jogar aquela parte do Rayman? Era um jogo de nave no... Estilo Rayman, velho. Isso aí é criança mesmo. Esse aí já que se interessou. Mas é interessante esse jogo, esse Shooter Up aí. Ele é tipo Star Fox, só que em 2D, porque você vai... dá pra jogar multiplayer também, ó. Ih, velho, eu tô até vendo, mano, o estresse que eu passei. Eu tenho um pouco de medo desse multiplayer acabar sendo o foco do jogo. Não, acho que não é foco do jogo, não. Não sei, não, acho que não. É tipo um Cuphead, só que de de nave, eu acho, basicamente. Esse aí é o Cuphead de nave. Se aquele outro é o Rayman de nave, esse aí é o Cuphead de nave. É interessante esse jogo de nave aí. Tá, que jogo é esse agora? Que jogo é esse? The Walking Dead. Eu queria um jogo de plataforma. Ah, esse aí é... Isso. É tipo um Diabo só que de arma, eu acho. Isso aí tem cara de zumbi, ó. Tá vendo? Tem zumbi. É tipo um Diabo só que de zumbi. Não é o Diabo, esse aí é o Satanás. É verdade. Sei lá, né? É de arma esse negócio agora. Cara, que risada feia, velho, na moral. Igual a Tigritérios. Ó, jogo pra quem gosta de cinema. Mas o bagulho tava em que linguagem que era aquela lá? Tava num russo ali, você viu? É, então eu não entendi nada. Fulling. É, tô que o jogo é de arma, né? Russo, arma. É, Rússia é igual tudo sinônimo do negócio. É, porque o outro gênero é bom, mas não é meu estilo não. Se você FPS o jogo aí, eu jogava. Tungus. O negócio Tá, é russo até no tá, nome do esse jogo. jogo é o que agora? Vamos ver. É um jogo de plataforma, eu acho. É, plataforma. Ah, interessante esse conceito até. Esse... Eles estão usando o conselho do Crash, só que na hora que você quiser. É, mas não tem mais aquela temática de 2D, não? Ah, esse jogo aí é interessante até. Olha lá, ó, ele vira 2D e 3D, aquele tipo de jogo que vira 2D e 3D, velho. Esse jogo é o tipo do Crash faz, só que esse jogo aparentemente você pode mudar a hora que você quiser, sei lá. É tipo o Paper Mario aí, basicamente. É verdade, o Paper Mario. Velho, os bichos tem o stand. Isso é interessante esse jogo aí. Esse eu achei interessante. Esse eu achei interessante. Nico, Ghost Jump. Ah, outro jogo de nave, velho. É, de nave, isso aí. Não, cara, os caras têm alguma coisa com nave, velho. Mas isso ainda é uma nave, não é? Não, acho que não é jogo. Isso aí não é nave não. Isso aí é... não é nave não. É, tem parte de nave, mas não é um jogo só de nave, né? É, não, ele é um jogo... sei lá, ele não tem skill isso aí não. Eu só não... Esse aí parece interessante se for só que não for roguelike. Se for roguelike, aí tá perdendo o endereço. É, não, acho que não é roguelike isso aí não, porque tem nave, não faz sentido ser roguelike, né? Ele parece sempre uma mistura de um monte de coisa. O evento tá melhor, agora eu tô gostando do evento. Vai de uma hora tem jogo, né? Até então não tinha jogo. 4 horas de live. Não, o arcade aí, ó. Como é que chama? Extra Galáxia. Extra Galáxia. Galáxia Extra. What are you really made of? That music got me hyped. Interessante esse I was jogo. like, okay, I'm here for it. Anyway, we just looked at the indie game presentation, and I wrote down a bunch of titles there. Tá conversando como uns cada empresa indie de games aí. Tetris? Ih, o Savage vai ficar puto. Tetris? Vai ter Tetris novo? Não, esse daí é porque eles estão sentados em Tetris. Eu queria ter uma cadeira de Tetris. Sabe odiar você pra sempre. O que eu mais gostei foi dos gatinhos lá, o Nico Ghost Jump lá. A única coisa que eu gostei mesmo é do gato lá. Do gato que é aquela temática de vira 3D
3D pro 2D é meio que, né, legal. Eu preferi do Neko lá, o Neko Ghost Jump lá. He's like, dude, this is gonna be in the show, and I was like, what? Like, that was one that I wrote down earlier that I liked because I got to get. É, só voltando pra ver qual que eles de treino que mais gostaram ali. I was like, oh my gosh, I love É, o Neko Ghost Jump ganhou basicamente. Totally vibed. It was amazing. But O pessoal tá votando lá no. Ah, é óbvio que tá votando. Os caras colocou o joguinho da vaca, colocou o joguinho do gato, porque o resto é tudo jogo de nave. É, o Nego Jump é o do gatinho lá que troca de mensal. Eu prestei atenção no nome do jogo. Nego Ghost Jump. Mas se prestar atenção no nome do jogo da vaca, é o Moonlader no jogo da vaca. Oh my goodness, I love the narration, right? I was just like that. O pior disso daí foi o Battle Royale. É, pois é. Porque acho que os outros não tinham tudo modo campanha, só aquele que não tem modo campanha lá. Acho que só aquele que não tem modo campanha não, que libera o Royal lá. Oh man, and Michael, I want to talk to you about Fallen Frontier Alliance of. Todos são outros lá, porque apareceram mais jogos. Sacred Sons, I can't read my own handwriting só here, 4 guys. And dos then jogos Terran podem ter os seus nomes e os outros dane. Pois é, também não entendi. É, mas o Neko Ghost Jump tá ganhando ali, parece que o pessoal curte mais plataforma ali, aparentemente. Americano acho que curte mais plataforma, sabe? Dos que eu gostei só desse Neko Ghost Jump e aquele do FPS lá, esqueci o nome lá. Que não apareceu ali. Eu não sei qual que eu gostei não, pra falar a verdade. Entendeu? Mas aquele negócio de jump lá eu achei mais interessante. Neko Ghost Jump, which I love so very much, like you can play with perspective and put a spin on platforming, and with that triple threat of strategy games, I know that I used to play a lot when I had time during the day. I used to play a lot of StarCraft and Warcraft, and I miss like the early days of Civilization. Esse negócio de jump, Capcom vou jogar ele, ele lançar, jogar ele. Negócio de jump. And so if you're craving that sort of thing, you can definitely interessante esse negócio de jump. and maybe get your fill. Yeah, I got to agree. I think 4X. Tem mais meia hora de evento ainda pra mostrar jogo indie. For example, Civilization was a saving grace during the pandemic as well. Ah, o cara falou ali, ó, Super Paper Mario. Really kind of bored right now. Sim. It is 4 a.m. and I've been playing this for hours. That looks então. like what I'm going to get from Alliance of the Sacred Sons. Só que é focado em plataforma, não Super tira mais negócio de RPG. Naqueles comentários lá, o pessoal gostou do jogo do cachorro também, né? Naqueles comentários lá. Oh my god, I had that on my list. Entendeu? It's the same sort of like irreverent feeling that I got from a game like Guacamole, for example. But with this, I love that these cows are your enemies. I Sim, love also 2 vibes from that hell count at the end there. Não, negócio de jump ele Quando é daquele do Battle Royale lá, que foi o pior, né? aquele Battle Royale lá não. Ah, o Pedro tá mostrando mais trailer do jogo lá. Beat me to it. If y'all could hear the puns coming from Dan, we really should be writing them down. Acho que esse jogo também tem modo campanha, né? Só faz no multiplayer não, esse danado. Na verdade, ele tá parecendo um pouco o Metroidvania, só que você controla com uma nave, sei lá por quê. É tipo isso. Oh, really? É uma Metroidvania de nave, basicamente. And then also I Olha lá know o there negócio was de jump. Life Slide and a bunch of other incredibly cute ones that I was just like, oh my god. O negócio de jump eu acho que foi melhor, porque dependendo da perspectiva ali e tal. Eu gosto de funcionar Damon, what you picking? I see the Yeah, wheels turning. vai que você tá em cima de uma plataforma que não existe em 3D. Acho que não vai ser assim não. Vamos ver, né? Eu acho que você vai estar em cima da plataforma lá. Tower defense game that you're gonna take the action right down to the ground. It's built in 3D space, so it's really cool to see that game making a comeback. Pessoal do chat da Twitch. I mentioned Neko Ghost Jump, but I do want to shout out Tunguska, I forgot the name. Tunguska. Wow, I really messed that one up. But yeah, the top-down shooter. That looks interesting. I'm very interested in that. Larcenauts, let's go. Let's compete in VR. Oh my gosh, I love Já that. mostra mais jogo aí. Tunguska as well, but Nico is Cara, gosto de falar assim, os caras é tagarela Well, pra so many caramba. great indie titles. Let's see what GB and Greg thought of the indie games that we saw today. Hi guys, I know y'all love the Nico game. Não, I'm melhor gonna acabou. ask, right? Não, acho que vai mostrar mais, ó. They didn't make my top 3.
Golden Boy. What do you Você acabou essa parte aí. Basicamente acabou a parte interessante do evento já, né? Acabou o appointed member of the VR community. Oh, welcome. You know, so yeah, acabou o evento. Larsenauts. Peraí, ele vai ter que vai vir depois desse negócio aí. My boy BMF, who covers a lot of the VR stuff, is a thrill seeker, big fan of those guys, and I always love checking out their content. Keeps me up to date on all things VR. Then the other one, Fallen Aces, man. Yeah, Fallen Aces game was for sure. That was a dope. Deixa eu ver aqui. I'm 100% playing this on stream. Like this is happening because it looks so dang good. And then I would probably go with Tungska. Freedom Games. Shooter, but for some reason the style Freedom Games é o quê? really appealing to me. Like the style of shooting was really appealing to me. Deixa eu ver o negócio So, aqui. I'm all about that. Looked really good. É indie também, Freedom Games? Yeah, on my list I put Fallen Aces for sure. Stylized first-person shooter, love it. That Doom LA Noir Deixa eu ver. matchup, why not? Let's get out there and do it. And yeah, New Blood, of course, always being cheap. Ah, é indie também, mas deixa eu ver aqui. Like they really, I do feel like they like never do wrong. Like the New Blood's great. They're a great studio. They know what they're doing, right? They're in that vein of Devolver, where they have a personality in their games. É jogo indie também, é Freedom Game. That I think splash across. Entendeu? The other one I want to give a Então vai shout vir jogo indie mais out aqui to that também aí. shmup that went by or whatever. Yeah. I'd had been one of my friends in the industry is working on it. He had emailed me to give me a heads up that hey, it's at E3. You should check it out. Na moral, meu computador é muito lento. It basically he pitched it as a shmup. It's couch co-op. Get in there with your kid. You're piloting. You know, it was a little dog that caught my eye, but you can be a little cat. Okay. It's a colorful game that you go through and you're shooting things, but you're not shooting things. Yeah, right? You're able to explore that way. And then for me, to echo what people said over there, Extra Galactica, right? Stylized. I mean, you do anything that's in a Por isso que eu tenho que calar a boca e o povo pra falar de jogo, né, mas... I'm all about it. Great visuals. I feel like that is. Deu já, velho. Fala do jogo Like, indie. oh, there's a lot of like pixel art game stuff, but you think about what people have been able to create in these universes, in this style of artwork. It is gorgeous, and you know, because Fallen Ace is also bringing back the stylized cel-shaded approach, which was something that I fell in love with. Uma coisa eu sei, pelo menos amanhã a Nintendo vai mostrar jogo atrás do outro, mas eu não entendo Direct, né? Really 3, né? a lot of quality here, and this was awesome. Some great games I'm really looking forward to trying. Me too, ladies and gentlemen. What were your favorites? Let us know. Hashtag E3 2021 so you can get up. When E3 2021 returns, we'll have the latest from Freedom Games, Capcom, and more. Take a breath and hold on. We'll be back after this. Olha lá, vai começar de novo, olha lá. Vamos ver isso aí. Mostra aí. Eu não sei, acho que vai ser jogo indie agora. Gaming has officially partnered with the ESA for E3 2021. IGN's Summer of Gaming is now all summer long. From major press conferences and announcements at E3 2021 to the IGN Expo with exclusive gameplay and reveals to exciting first looks at the hottest new games and in-depth developer interviews. IGN's Summer of Gaming has it all. IGN's Summer of Gaming begins right now. Ah, é pra avaliar. Essa nós estamos mostrando a data dos eventos. A Freedom Games tem muito. Aparentemente eles têm muito. Eles têm muito. Muito. Bullet Hell também aqui na loja deles aqui. Ah, mano, os caras fazendo propaganda de antivírus ali, aquele Norton lá era antivírus, velho. Então. There's definitely some kind of vibe that has built up over the years that like it's okay to be mean in a game. Só pesquisar em Freedom Games que você vai ver os jogos da Freedom Games. We've all had bad days. We all get rolled because it's the same like 12-year-old cranking 90s on us in the Fortnite lobby and we can't build as quick and he just builds a Taj Mahal and then just drops down on you and you're angry. I get it, but I don't think we should all be okay with just accepting like, oh, this is how people talk on this video game. Like that is not okay. There's a difference between conflict and dialogue. When you're having a conversation, you don't have to. Os caras fazem bastante it's jogo. becoming something that's toxic, right? Ah, velho, então. It's a social contract. Não aguento mais não, velho. Acho que eu desisto de assistir essa live, velho. That is that you will act with decency. And it follows that this would also be imposed on Eu tô só aguardando da Capcom. Da Capcom e dessa. But no. Do better. We just shouldn't foster an environment where Da saying Capcom, something bad se a Capcom não mostrar Resident Evil, eu tô feliz. It should never be on the receiver
to grow thicker skin. Ué, você não gosta do Resident Evil? Não, mas tá saturado demais, cara. Só lança sai todo ano agora, não lança mais nada diferente. Find those people that you connect with and have that support. Mas saturou já Resident Evil, tá meio Positive environment né? is a good place to start. If you see something, say something. I think it starts with all of us standing up. I don't know. It just feels like the right thing to do, to speak loudly about things that really matter. I think over the years the space has become a lot more welcoming, a lot more open. There's such an overwhelming presence of like positivity and acceptance and diversity and great strides are being made, but I also think that like more E3 é pra ver jogo, não pra centro de caridade, pra sentir. Acho que os caras estão conversando, acho que E3 na verdade os caras conversando sobre o jogo que eles vão lançar em vez de mostrar os jogos. Não, eles estão contando a vida deles aí. What's up, everyone? I'm Stella Chung, and in today's fix, Starfield mais no received stream aí, Xbox legal. and Bethesda Showcase. Halo Infinite gets a release window, and we finally know when you can go on ball runs Quem é again esse in streamer? Diablo 2 Resurrected. This is your daily fix. Que vontade de meter a porrada naqueles que fizeram esse live. Microsoft came out swinging with a look at Opa! Bethesda's first new property in Jogo é over esse? 20 years, Microsoft. Starfield. Starfield. The in-engine trailer begins on an alien planet aboard a É vessel jogo called de Constellation. RPG da The Microsoft. narrator talks about venturing into a field of stars, and we get a look inside the Esse jogo aí aparece no evento da Microsoft, é da Bethesda esse jogo aí. Ah, o jogo parece ser legal, velho. Sim, ele tem, é tão legal que você não precisa da NASA, né? Não precisa extraterrestre pra also rodar ele. confirmed separately that Starfield will be the first game created on its updated Creation Engine 2, which means improvement O jogo aí in tem gráfico fidelity bom, among esse other Starfield things. aí. A tweet shared by Bethesda Game Studios themselves stated, "We've spent years developing it to power the next generation of immersion and exploration." And yes, you'll be able to play it on Principalmente da Xbox Square. Da Square and tem PC when it meio lands on bem. November 11th, 2022. That's not all Team Green had in store for fans, with a deeper look at Halo Halo Infinite Infinite. and its free-to-play multiplayer. Eu tava interessado nesse jogo, mas vai lançar multiplayer Came in the form primeiro. of a fast-paced Nesse jogo aí. montage of match moments across a variety of maps. Cosmetic upgrades from Halo games past Ele é uma are franquia making a boa de return, as FPS, well as mas our os favorite caras focar em multiplayer pra depois lançar a campanha é meio que né? The free-to-play multiplayer suite will be crossplay and Não tô dando tiro na Microsoft The fazer esse experience will negócio aí. reportedly be optimized for Acho que o jogo mais everyone, semelhante a Doom é o PC, Halo, Xbox né? One, Xbox Series X, and S. We also got a glimpse of the campaign with igual Master ao Chief Halo. using his grappling hook to pull É o himself Halo through Battle some Royale. zero-gravity wreckage. There seems to be a new AI É o construct jogo mais built into semelhante a Doom. Ele é um Doom com, é basicamente dialogue, Doom com where história, o Tommy will Halo. still É play só a isso. pivotal role in the story. Halo Infinite will be launching on Game Pass at release, but we just don't know when that release date Não, is o Doom tem specifically. história. O Doom tem Although they basicamente did say it história. was due this holiday after having been originally O Halo é designed for basicamente o fall Doom com 2020. história. O Doom com With the história. remaster of Diablo 2 announced at BlizzCon Ah, os caras earlier this remasterizaram year, o Diablo fans 2 have aí, been velho. wondering just when they can take on the Legal, forces of tá hell again, falando. and we finally have an answer. Diablo 2 Resurrected is hitting consoles and PC on September 23rd. This HD remaster Ó, o Diablo 2 é of the classic masterizado aí, ó. RPG will be available on PC Legal. via Ó o Blizzard's Clayton aí. Battle.net and Xbox Series X and S, Xbox One, PS4, PS5, Eu não curto muito a série Diablo, não. It Viu? will include O pessoal both the curte Diablo aí. 2 base game and Lord of Destruction expansion. Curto muito a série This Diablo, follows não. a Acho playable meio meta alpha in também. April, which looked pretty impressive. Despite a few changes, Blizzard is trying to stay true to Diablo 2's Então, eles tá mostrando o jogo, né? Tá If that mostrando isn't um enough jogo. Fire Tá Emblem mostrando um fun evento for do you, the jogo. remaster will be available standalone or as a part of a bundle, the Diablo Primeval Collection. This Alô? comprehensive collection Alô? contains Que the foi, Diablo doido? 3 Eternal Collection, which includes Diablo 3, the Reaper of Souls expansion, the Ah, Rise tá, of eu the achei que Necromancer alguém- achei content que vai pack, ter que ter and entrado a aí. few cosmetic goodies. Pre-orders are available now, and don't forget to pick up Word's Leg so you can open that portal Caraca, os to caras the house demoraram of 2 horas Revolt. pra começar a mostrar With jogo, E3 né? now in full swing, are there some games you're still looking for? Did Até- Microsoft até- Material? Let us know. I'm Stella quê? Chung, and that was your daily fix. Ali era no fundo, o Now that you're all material, caught up aquilo on the ali? news, A material, be sure a to material. check out the rest of our E3 coverage on Caraca. YouTube, across social media, and even on your smart TV. É material. Download the IGN app on all of your mobile devices, subscribe to the Daily Fix on Snapchat. Aquela ali no For fundo all ali, parece um things, boneco everything ali, um else, tutorial. IGN.com. Eu não vi, não. IGN, é não, velho. Era pra puta merda aí, Welcome back, IGN. folks. Freedom Games is our next developer coming up, and you know when you have games that are like called Cat Cafe Manager or Dog Shelter, I think we can assume that things are going to be pretty fun. So, folks, here's Freedom Games. Eu vou ver os games da Freedom então aqui, vamos ver. Mostra os games da Freedom, quero ver os games da Freedom aí.
Ah, é game, é jogo, é jogo. I decided, you know what? I've dabbled in indie games. I'm gonna give this one Oxe, last Pokémon? shot. Let's just não. make a game. Verdade. It felt like jumping. Aí, ó, mais jogo like a real thing that you can do. It's just so, that's the word, is liberating. We owned this project. We just want to make a fun game. You have an idea of what the vision of it looks like, but then it actually coming out the other side looking like that, it's pretty rare. I co-founded the studio. Mas começou a ficar bom depois que começou a aparecer os negócios de at a indie, company that did not end up turning out like. Pra Freedom Games, agora veio de showcase, agora vem a Freedom Games, que é mais the jogo three of us, indie. we wanted to do something that felt a little bit more authentic to who we were and what we liked. Going into it, we knew that we had complementary skill sets. Having the kind of the core pillars of game design already there and having experience, we were able to cover a lot of bases. This is really the first time we've been able to pour so much of ourselves into the development of a game. I'm most proud of us being able to look at this game and know that we're hitting our own quality bar, especially for our first game. Dreamscape. É trailer, agora é trailer. Esse jogo aí parece interessante. Ah não, o Chapola jogou esse jogo aí, o Chapola jogou a beta desse jogo aí. O Chapola jogou a beta desse jogo. Eu acho que é RPG isso aí. É um Zelda com câmera de cima, basicamente. Ah, pelo menos o que eu tá me interessando é ver jogo. É isso que eu queria ver. É, tá melhor já. É. Esse jogo é interessante até. Fazer roguelike essa porcaria? Essa roguelike eu não jogo não. Minha preocupação é ser roguelike, né? Esse jogo é bom, né? Vai ser roguelike o negócio. Acho que nessa eles colocariam que era roguelike. Como é que chama? Dreamscaper. You think you know everything, and Os caras tá contando uma história e mostrando trailer. Aí sim, tem que ser assim mesmo. We gotta figure it out. The four of us who started the studio tem que ser assim. in AAA. I left to go start making indie games. So we took that opportunity to kind of use our old friend group and our old expertise. Olha lá o cara lá, o cara tá. And it was the first time that all of us felt complete creative control. That was fun. It was a challenge. It was also scary. Ah, jogo de simulação. On a AAA team, you have technical artists and a dozen animators. I think the biggest challenge for us was o pessoal tá skills and new parts of the game development process without ever doing it before. But I wouldn't trade it away. I think it's the creativity and the freedom is totally worth it. Mostra o trailer aí. É um jogo de Minecraft no céu, velho. É, eu não curto esse tipo de jogo não, mas quem gosta tá aí um joguinho pra brincar aí. Era muito o Craftlândia. O Sandbox, eu não gostei. Sandbox é bem né? O que já gostou. Exatamente. Airborne Kingdom, velho, o negócio. Airborne. The retro games. These were our favorites. Parece Pokémon esse gráfico aí. A lot of different elements from different games. Pokémon, cara. É um Pokémon aleatório, velho. É um Pokémon, né? Fizeram Pokémon. Poromon, velho. É um Pokémon do Corona. Os gráficos tá parecendo muito com o Cloud pra mim. E Pokémon. Mas que é engraçado, o jogo parece que é ele é mais animado que Pokémon. Essas sprites estão me lembrando como o Fibalt 3, essas sprites. É interessante esse jogo aí, viu? Mas isso aí é basicamente Pokémon. Pokémon. O cara tava puto com Pokémon, acho que ele deveria fazer uma coisa. Pior que esse negócio de jogo é melhor que os Pokémon atual. É verdade. E tem evolução dos bichos, igual Pokémon. É Pokémon, os caras nem tentaram esconder, pô, maior. Caraca, achei da hora esse jogo aí. Esse jogo aí eu acho que eu jogaria ele. Eu também. Ele é um Pokémon melhor. Sabe as sprites? Eu devo batalha online, é interessante isso aí. É interessante até. Sabe essas sprites? Não é melhor que Pokémon tá tendo hoje em dia aí.
Oi. Esses gráficos. Caraca, essa empresa aí fez o melhor evento até agora. Eles falam alguma coisa. Ah, não, vai ter só pra Nintendo Switch Steam, não vai ter pra PS5. I had lived in Kyoto faz sentido, né? Porque se tirar um console de jogo aqui, jogo aí basicamente. Experience for me at the time, so we sat down and we prototyped Capcom. Agora o Switch vai ter outro Pokémon. A cast, I don't know what it is, like endorphins that are being released, like the good feeling that you get from that. We kind of wanted to put in the game. We live in a time that's like pretty stressful and out of control in a lot of ways. A americana comia hambúrguer no café da manhã, que bizarro. That you sort of get a cozy feeling when you get introduced to the game. Just making the cat cafe of your dreams. Os caras têm diabetes, cá de café. Ah, não, isso já é uma merda, né? O jogo aí já não é bom, né? É um The Sims de gato, basicamente. É o The Cat, velho, no The Sims. Você me lembra, isso aí, sei lá, não sei porque me lembra aquele Nintendo Dogs da Nintendo, só que indie. Nintendo Dogs. Os caras não sabiam que o jogo não era tão legal assim, só mostrou uma porcentagem dele, não mostrou muita coisa. The other lead developer on the game. We've been together since middle school, like I said. Yeah. There's no companies, right? There's no video game companies in Little Rock or the state of Arkansas. So caraca, hein? Uma hora só de jogo indie. Is where you play as somebody working in a dog shelter and taking on all the responsibilities that entails. People love dogs so much. This is also about raising awareness, right? It's both of those. There's diseases that can appear in the shelter. It's dirty, and adopters only want the cutest puppies, and they don't want the old dogs. Essentially, I just want people to walk away with more knowledge about the things we're representing. We've gotten a lot of people that work in real shelters that are like, I'm glad that you're doing this, because a lot of people don't realize how hard the work is and how thankless it is. So 20% of every dollar that Little Rock Games makes from this game is going to be going to the Pet Finder Foundation. The game is about being hopeful that you can improve GTA 6. Veja o bonito que é melhor, hein? É verdade, o Enzo tá falando que cada GTA 6, eu não sei onde. Que isso aí é um RPG de cachorro. Esse jogo tá me lembrando, ele tá me lembrando Nintendo Dogs, não sei porquê. Eu gostei do visual desse jogo aí, é interessante o visual do jogo. Também, parece um Nintendo Dogs, né, Baú? É, Nintendo Dogs, esse aí é basicamente Nintendo Dogs, né? Esse aí é mais Nintendo Dogs ainda que o outro. Elemento de cachorro aí. I first started getting into games probably about 7 or 8 years old, tinkering around with game engines. I started putting games on the web, flash games and things like that. I always like the idea of really silly deaths, characters getting blown to bits in like a cartoony way. It's usually an area of frustration, but when you can see your character's head just flying off and blood's going everywhere, it's like you just got nothing but humour there. Parece Fall Guys com the idea of having like a Ninja Warrior / Total Wipeout death competition. I was actually working 2 jobs at the same time as developing the game. I'd have all these fantastic ideas while I was there. You know, I'd be on the checkout just thinking about Slaughter League, and then by the time I get home, I'd just like, we ended up deciding that it would be best if I worked full time on the game. This game, it sounds corny, but it's changed my life in that way. Whereas no other game had before. It's just flipped my life to where I want it to be. So to finally be able to do this as a job is just insane. I love it. Mais história da vida do que mostra o jogo. O jogo é engraçado esse jogo aí. É o Fall Guys com Happy Wheels aí. É engraçado esse jogo aí. Pior que depois vai ter evento de outra empresa. Então, acho que é indie também, outra empresa. Chama Ven o nome da empresa, só coisa assim. Também não. Essa também não foi falar, mas os jogos dessa empresa aí são bons. Esse jogo dessa empresa por aquele Pokémon lá é bom. Esse aí já é mais igual um Fire Emblem, Dark Date aí. Parece mais um Fire Emblem mesmo.
Pera aí, a venha ela é da SEGA ou não? Deixa eu ver. É da SEGA essa venha aqui, velho? Coloca essa venha, acho que é da SEGA, não é não? Acho que é, não sei. É da SEGA, essa venha é da SEGA. Caraca, o jogo da SEGA. Eu acho que é da SEGA essa venha, né? Não sei, deixa eu ver aqui. Eu não sei, velho. Tá dizendo que eles têm uma coisa a ver com a SEGA, mas... Aqui não mostra aqueles que tem nada a ver com a SEGA, do mesmo negócio, outra coisa. O evento ficou melhor, velho. Aí isso é que eu queria. Queria ver jogo. Dark Danger. É, só passei só pra Steam, nem pra console vai sair isso. I've always thought that I would be good at making video games. My mom just sent me a picture of a drawing I did when I was like 8, titled My Own Game. I was diagnosed with Asperger's autism as a child, and I basically kind of just told myself, no, there's no way I can be therapy as a child, and then continuing my own efforts, I overcame it. Now I'm doing my dream, doing something I thought I couldn't do. Through this process, I've really learned how valuable people are. There's 20 people on the team. I'm just one of them. And I'm hoping to convey some of that narrative. You have to have growth and you have to have progress. So for us, with One Lonely Outpost, loneliness helps highlight the value of connection. Também não. One logo de post. Agora é trailer. É, a musiquinha é legal, cara. Tu ainda deve gostar disso aí. Já volto rapidão. Beleza. O gráfico do jogo é bonito. É. Mais 3 jogos aí. Você é da mesma empresa, né? Acho que é da mesma empresa. Caramba, você faz jogo pra caramba. Sim. É um Dark Souls meio que 2D, um negócio assim, sei lá, meio Zelda. Acho que a parte mais interessante do evento é os indies mesmo. É que assim, de você ver, mesmo que não for um estilo que você gosta, o gráfico do jogo ele compensa pra gente player. É, mas mesmo que o jogo ainda é tão legal de se ver que mesmo que se não for um gênero que você gosta, é por causa dos gráficos dele que é legal de ver. Outro Pokémon? Não, mas não. Esse aí é Zelda mesmo. Esse aí parece tipo, pelo rosto parece até que é Celeste o negócio, sei lá. Celeste. É porque o Celeste não tem a face dos personagens quando tá em pixelizado. Interessante. Uncharted. Esse bicho não tem rosto mesmo. É, não tem rosto. It took us a long time to get. Mas lembra Celeste pelo design. Games brings tough times, but we've also seen like success together. Success for us is defined as being able to continue to do this because we really love it. We want to be what we know and be the best at that. Making something that people enjoy. O que eu mais gostei dessa empresa foi aquele do Pokémon mesmo. Acabou. Thank you, Freedom Games, for that showcase. Passionate, diverse, different, unexpected, Damon. That's what I would call it. If you weren't paying attention, Freedom Games. Cara, ele falou que os jogos dela são diversamente to the diferentes. Finder Foundation. And now, gentlemen, it's time to react. I will start with. I don't know, maybe I won't speak for everybody. For Greg Miller, I wasn't that. Agora eu quero ver a outra empresa que vem, que é aquela vem lá. 2021. I am now a Freedom. Mostra ela aí agora. Like I liked what I saw there. Hell yeah. You're a freedom fighter. Let's not go that far. I'm a lover, not a fighter. All right? I'm a freedom lover. All right, is that better? Koromon, cafe manager, to the rescue, and then Slaughter League all jump out at me. But
You guys are the experts. Dan, what did you like? Well, first, I have to give it up for To the Rescue. Not only is it a great way to support the Pet Finder Foundation, but I really like that kind of simulation game. You saw a great pairing there. Whether you're a cat fan or a dog fan, you can come together to celebrate these awesome pets with a fun, like, sort of management sim. It looks really up my alley. But I dropped my notes, so I'm just going to stick with those for the time being. I'll get them for you. Thank you so much. You dropped this, King. Oh, thank you. Thank you. The one I really want to talk about, because Michael and I were geeking out about it, was Dark Deity. Yes. A strategy RPG that looks like very up the alley of anyone who likes Fire Emblem or things like that. Sure. I also like they have an XCOM-esque wound system, which I appreciate. Adds another layer to it, so looks pretty exciting. I thought it was cool. It was cool pixel art also, but also anime-style hand-drawn art that's going on with it too. Don't take that away from me, Damon. Listen, if y'all want to get my attention with your video game, if you have anime-style artwork for your characters, I'll at least give you my time of day. I'll say that much. That was the one. I mean, for Dark Deity, you went, ooh. I wrote my only note on Dark Deity is Mikey likes because you liked it. I mean, yeah, and Cat Cafe Manager. Yo, Games really Pokémon, acho que é aquele. Yeah, for sure. I love Cat Coromon, né? Yeah. Coromon, acho que foi melhor. Cafe Manager. I've been to a Cat Cafe before. You know, you get a little coffee, you go pet the cat. If you're allergic, R.I.P. But yeah, that's. Coromon é Dreamscaper. Up to like a type. Dreamscaper também era bom, né? And Coromon acho que é melhor. Say less. Say less. Damon, you love cats. Coromon acho que é jogo que eu jogaria. E evento travou. Cafe Manager work for you? For sure. I've been to many a cat cafe. Greg, I have some ideas. Nenhum evento quer ficar. Well, here we go. See if you can tá caindo. Não quer ver falar. Oh, true. Yeah. Anything else stand out to you? I mean, the games are coming so quickly. You feel like this game looks interesting, and then they're on to the next one. There was I think it's fair to say it's a Pokemon-like in there. Mon's even in the title. E só uma hora do evento foi boa. More to it than that. It's definitely like animal. Well, when it started, I was watching and he started like moving puzzles. Like, oh, I wrote very Zelda-like. I was like, oh, very Pokemon-like. Actually, I'm sorry, I got this one wrong. Falou que é igual You can Pokémon see, ladies and gentlemen, right now you can get out there and vote. No matter which platform you're watching, E3 2021 on, you can vote right now. Cafe. Eu tô pensando em fazer um vídeo depois desse negócio, porque eu tô assistindo. Right behind it, Coromon with 26%, and then Dreamscaper with 9%. Devia ter começado que fosse evento da Capcom, era mó bem, né? New York's chat of choice, and if you want to just roll down your window and yell, somebody else will jot it down, and we'll figure out how to tally it up there, right? Yes, Thank sir. Another thing that extension from the indie showcase that we saw, like a lot of experimentation. Exactly. Yeah. Even though we saw some things that are kind of like, that reminds me of Fire Emblem. Eu acho que amanhã que vai valer mais a pena, né? Querem que ele ficar 5 horas falando lá. Everyone has an inspiration, so it's like I want to make the game. Nintendo comprou 2 partes do evento, a Nintendo é foda. It's all this evolution. I mean, like, think about one Outpost, for example. Yeah, we were joking around like, oh, Space Dew Valley, because it does look Stardew Valley inspired, which in turn is inspired by Harvest Moon. So there's a lot more that you can do with this kind of genre, this type of game. No one really gets to be. Você não tinha comprado nem o evento inteiro, não é só aquelas 2 partes, não. Comprou o evento inteiro. So it's nice to see a lot of these indie developers wearing different influences on their sleeve. I was really excited about Slaughter League, for example. Não, que a Rockstar não nem pra estar nesse evento aí, eles estão por causa que a Activision desistiu desse evento aí. Era a Activision também. Era melhor ter um espaço em branco no evento. Oh, yeah. And it's funny you mentioned Meat Boy, right? Right, in the panel before. É tão legal que eles passou ali pra disparo ali agora, em vez dessa bosta. McMillan talked about the fact that the power of indies is that you don't have to appeal to the mainstream. And I think that's why this one stands out. Os caras ficaram uma hora falando sobre preconceito, o negócio de videogame, né? Yeah, I don't know if To the Rescue, a realistic, sim about running a rescue operation for dogs and cats would stand out or make sense for a big publisher who has to get a big return on their investment. But for this team here that wants to do dog shelter and wants to have the stuff and wants to, get profits out there to people and help. Yeah, that's great. It's smart of Freedom Games to, in addition to showing trailers or gameplays for the games, to actually put the creators. Deu uma animada depois de ver os jogos indie aí. Many games can be so much more personal. It's so much more. Eu acho que eu deveria ter começado na hora que eles fossem falar dos indie. Aí, tipo, ia ser só uma coisa boa no evento, porque ia pegar indie até dentro da Capcom, basicamente. Right? And if you've never had the chance to go to a PAX, I urge you to do it and then go to the Indie Mega Booth when you can go to things again. Because getting to sit there and get a demo from somebody like, oh, what do you do in the game? Like, bom, amanhã eu sem vencer de lição. Amanhã eu vou fazer só da Nintendo e vou encerrar lá. When we return, our friends at Venn will give us a special edition of their series Origin Stories featuring 100 Thieves founder and CEO Nate Shot. That and more after this.
I always really appreciate queer narratives, trans narratives, gender diverse narratives. Tell Me Why by Don't Know, with a trans character as one of the main characters is huge. I can't recall many, if any, main characters that are trans that are playable. Being someone who identifies as non-binary, seeing someone that is proudly trans represented in the game is just so incredible to me, because it shows that not only game developers but the world is seeing these narratives as important and stories to tell, because games are just another way of telling stories. Aquelas caras que apareciam lá na mensagem de erro daquele. Acho que é mais bonito ainda, aquelas caras que apareciam lá. Acho que Novo Vitória da Gringa. Innovation. Aí. We don't know what tomorrow will bring. Tecnologia. Our broadband network will be ready. Wow. Because we're building it right now. Wow. It's more reliable, Ray tracing, more secure, and 10 times Ray faster tracing, than Ray today. tracing. 10G will power America's digital future. Ray tracing. We're ready for what's next. Are you? Vida real. Caramba, os caras. Caraca, é 10G, velho. Que isso, velho? 10G, velho. Que isso? 10G, velho. O negócio é baixa o GTA 5 em milésimo de segundo de internet aí, velho. More power. Os caras devem fazer o servidor dos caras for fibra ótica vezes 20. É, se jogar um jogo online, joga lá, não dá lag, não dá nada. Essa porra aí deve ser. Isso aí é golpe de. Pode ser coisa, empresa de churuca, tá até a Norton fazendo aí, a Norton é uma empresa de churuca. É, pois é. Eu já vi isso aí, agora mostra o Aven lá, inferno. Tá vindo esses áudios esquisitos do meu microfone, tá saindo algum barulho? Não tá não. Acho que é Yu-Gi-Oh! Tá com os áudios do Yu-Gi-Oh! Sei lá, o Discord tá falando que tá saindo áudio meu aqui, tá bugado. Não, é o Discord buga, mas ele buga. Welcome back, everybody. Hello. Now, we know a little. Ela fica falando 8 minutos até em outra empresa aí, é. Ah, não, velho. Ah, Esports, merda the aí. scene is becoming more than the teams, though. Esports orgs are making content, making apparel, and building a brand. Esports, One org taking this model to the next level is 100 Thieves, led by their CEO, Nate Shaw. And Alex, you have covered all sorts of events with 100 Thieves. So, what do you think is so special about Nate Shaw? Yeah, well, you know, I've known Nate for years at this Vai embora essa porra, tá chato. All the way back when he was a competitor, I used to make the joke, he hates it when I say it, that he's America's favorite gamer. Because he was, you know, at one point, he was like the biggest name in Call of Duty. He was one of the biggest names in esports, right? And he still continues to do that to this day, you know, and I'm so proud to be able to talk about a friend like this, because O que vai vir agora? É evento do que essa? É esportes? Se for esportes, eu encerro a live. And 100 Thieves as an organization, you know, they had such a history, right? From an initial reveal that didn't go the way they wanted Aí eu volto to this pro da Capcom, complete daqui a pouco faço essa parada. of this brand, a lot of support from great figures in the entertainment. Ou sei lá, eu fico fazendo alguma coisa na live aí, até começar a ver da Capcom. What 100 Thieves triste. With their drops, like they themselves, I feel like there have been a lot of great collaborations over time, but few have been able to make independent O que quer saber com isso? O que quer saber com esportes, velho? Esportes, você vira um atleta por jogar videogame, basicamente. And their hoodies, their shirts, all the lines they have, the talent that they sign. Everything is done meticulously. Recently, Courage, another friend of mine, is alongside Valkyrie. Porque eu tava vendo um negócio hoje aí que parece que eles vão antecipar as vacinas pra quem tem pra as pessoas que tem nossa faixa de idade aí. Lá pra setembro. Talvez a gente seja vacinado lá pra setembro. I feel like a lot of orgs model their formula of how to approach all these different things, like you were saying, merch and the content creators. But anyway, it's absolutely fascinating, and I'd love to hear more about it. So for more on the Nade Shot 100 Thieves and what's next, here's a special. Que a vacina, engraçado que a vacina do coronavírus é o próprio coronavírus, isso que é engraçado, só que morto. Vacina geralmente é isso, né? É, tipo o vírus só que morto. Vou falar aí, ó, tá aí, ó, o bicho morto aí, ó, agora aprende a lidar com ele. O que é isso aí? É esse é o episódio de 3 aí.
E que o cara... My name is Hector Rodriguez. Só não quero ver jogo, mas eu vou mostrar o quê? People in gaming and esports, and I will be bringing them into Eu já the vou mostrar o studio to quê? share their origin stories. 3 words that best describe you. Optimistic. Mano, o que um canal de TV foi fazer na E3, velho? Alguém me explica. Alguém me explica. O que um canal de TV foi fazer na E3? It's like, here's this thing that is so special that nobody knows. When I walked into the job, this is sacred space. I am a guest here. I'm here to try and help align things, motivate, set new visions, get more people Vai no involved. SBT também, SBT tem programa de videogame lá, manda lá pra E3 This também. has to be a respectful entry into... Like, yo, you mocked for me. We were 3 years in 4 months. And people were talking about, yo, Manda, I want a tribute. You know, manda o Thiago Life Join lá. us on Van for new episodes, behind the scenes moments, and much, criador do much Mineirinho more. lá, executa ele ao vivo. 1000% going to Isso contend aqui, essa E3 tem with página de traditional web. sports in viewership, which means Essa executa ele ao vivo lá. Origin stories. Eu tenho que mostrar ao público pra todo mundo ver. Mostrar, falar, ó, isso que dá, você tá criando um jogo bosta aí, mata esse cara aí. Ai, pra não chorar dessas bosta, velho. Deixa eu me levantar da cama aqui que eu vou pegar minha coberta agora, eu vou dormir aqui. I'm super excited. I'm getting mic'd up right now. I'm about to interview somebody that I've interviewed like 100 times, but I'm going to try Caramba, to essa make it bosta, super deixa eu interesting by ver. asking them questions and talking about that we haven't really ever O talked Google about. também é uma merda, o Google fala que da empresa é uma coisa, tem que fazer outra coisa, essa porra. O Google também tem essa parada também. Welcome back to another episode of Origin Stories here on Van. My name is Hector Rodriguez. Uma hora e meia de evento desses caras aí. Today, Pelo I amor have de the Deus, honor, velho. the pleasure, the true pleasure, actually, to introduce my little brother, someone who's near O que esses caras to my ficam heart, falando aí, Mr. velho? Nate Chat. Fazer o seguinte, então. Eu vou encerrar essa live aqui. I mean, you do it all, baby. Why don't you come in and Quando começar da Capcom aí, eu... Na verdade, não vou encerrar essa live, não. Eu vou... I almost did say Optic Nate Chat. Deixar rolando fazendo alguma merda aí, mas... Well, you just put me on the spot like that. Alright, 3 words that describe 100 Thieves. That one's tough too. That one's tough too. Porque uma hora e meia vendo isso aí não aguenta não, velho. Larga a mão. No, Aí não dá I'm não. not good at descriptive. Acho que vai dar que saco mesmo tem dentro dessa porra aí, let me velho. Na see. moral. Essa porra aí. Deixa eu encerrar isso. Fala, vai encerrar mesmo, Dennis, foda-se. Ou vai começar aqui Aí, o evento da Capcom, baú. Da Capcom vai ser às 6h30. Agora são... são 4 horas ainda. Dá pra dormir, é um negócio, tá foda. Agora são 4h58. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Eu vou deixar aqui o dando a live, mas eu vou fazer outra coisa. Voltar na hora que começar o evento da Capcom, beleza? Então, até que